empreender hoje tem um significado prático diferente. A gente está vendo um movimento irreversível de pessoas se tornarem PJs. Perfeito. Tá? Donas do próprio tempo. Donas do próprio tempo. Onde você não vende mais o seu tempo através de um vínculo trabalhista, né? Porque isso está fadado ao fracasso. Já morreu. Que bom, né? Já morreu. Isso morreu. Ah, por quê? É muito simples. Olha a estrutura familiar que nós temos hoje. A sua mãe teve quantos filhos? 2. A minha mãe teve 4, porque ela é sapequinha. Morreu. Um deles já não tá mais aqui. Morreu o nenenzinho. A minha avó teve 8. Então, o que isso significa? Que eu não tenho nenhum. Exato. Inclusive, eu tenho 41. Eles não têm nenhum. Na Eu não idade, tenho nenhum. você não tem nenhum. Olha só essa amostragem. É verdade. Isso quer dizer o quê? Que aquela falsa pirâmide que se chama fundo de garantia e INSS, isso não existe. Então, se tem uma coisa que vocês podem escutar e parar aqui e fazer outra coisa se vocês quiserem, não existirá aposentadoria para os novos trabalhadores. Nem a gente, se a gente tivesse hoje, não ia ter mais. Talvez nós... Não sei, talvez assim... Eu acho que com talvez. 50, 45, sim. A gente acho que não mais. Jovens. Mas não existirá. Sejam muito bem-vindos mais uma vez na Fábrica de CEOs, onde você consegue ver o empreendedorismo na prática. Hoje a gente está aqui numa dinâmica completamente diferente. E aí eu fiz questão de poder mostrar esse time lindo de irmãos empreendedores, que são os meus amigos pessoais, têm empresas incríveis, já tiveram empresas incríveis, e é disso que a gente vai falar para você hoje, meu pequeno empreendedor que tem o sonho de empreender, mas de repente tem o medo, né? Não sabe direito como começar. Aqui você vê a experiência dessas pessoas. Quando eu quis, né, fazer esse convite aqui para vocês, foi realmente pra gente falar o que acontece atrás do bastidor do empreendedorismo. Brasil, vocês sabem, né, que a gente gosta aqui de mostrar principalmente as dores com os aprendizados que todo empreendedor tem, e é por isso que eu quis fazer essa miscelânea. Quando a gente ia entrar aqui no nosso podcast, né, comentei com vocês, mas poxa, é mais de uma empresa falando de uma só vez? É isso mesmo que vai acontecer hoje aqui, e é por isso que eu quero que você fique até o final, mande esse material para os seus amigos, para que vocês, possam ver como que faz para fazer empresas, não só uma, 2, 3 e quantas tiverem aí. Vamos começar, galera? Bora. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pelo convite. Estou aqui com Abraão. Eu. Dani. Eu. Julião. É isso aí. Vamos se apresentar? Sim. Bora lá, Abrão. Os mais velhos primeiros, né? Boa. A cara de boa. Rafael Abraão, este é o meu nome. Mais conhecido como Abraão, porque Rafael tem um monte, né? Perfeito. Então Abraão é mais fácil de lembrar. Eu sou publicitário de formação. Lá em 2006, faz tempo já. E trabalho com marketing e comunicação desde então. Acho que eu faço isso desde que eu me formei, e um pouquinho antes. Já tive empresa, como você mesmo falou, fechei, tô abrindo outra. E empresa é uma coisa, negócio é outra. Perfeito. Então, tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo para tentar colocar todas no mesmo lugar. Perfeito. E sair passando nervoso com todas elas juntas. Perfeito. Essa é a ideia. Abraão, eu trouxe você aqui, né, nesse momento pra gente falar dos seus novos negócios, mas principalmente pra gente falar o que aconteceu aí com o seu negócio antigo, porque muitas pessoas me perguntam assim, mas e se falir? E se quebrar? E se não der certo, o que eu faço? E aí depois a gente entra nesse assunto, hein? Tá bom. Deixa eu só falar aqui o seu Instagram. Você colocou aqui pra gente, né, como abraão.raf? Isso aí. É esse que você quer divulgar? É o Beleza. meu pessoal. Beleza. Pessoal, anota aí, já busca lá o Abraão, conforme você for vendo, né, todas as competências, atribuições, o que o negócio dele realmente faz, entra lá em contato com ele que ele vai ter um prazer de conversar com vocês sobre isso. Abraão_Raf. Abraão_Raf. Senhor Daniel, quem é o Muito senhor? prazer, muito obrigado pelo convite.
É um prazer estar aqui com meus dois irmãos. Pois que eu sou sócio e empreendo hoje, outro que me abriu as portas lá atrás, quando eu tinha 14 anos. Que foi seu chefe. Que foi meu chefe, né? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Quando o Rafa fala sobre estou abrindo outra empresa, fechei uma, mas na verdade ele é um homem dos negócios, Pois né? é. Parece que ele tá aqui descansando um ano sabático e tá planejando. Tá nada, abrir tá outra fazendo empresa. todos os negócios juntos, né? Boa. Sim. Bom, eu sou o Daniel, tenho 24 anos. Eu vou olhar pra qual câmera? Eu vou olhar pra essa aqui. Tenho 24 anos, trabalho com marketing desde os 14, então fazem 10 anos aí que trabalho com marketing, comecei na agência do Rafa. Hoje eu sou CMO da Nova Dimensão Digital, uma agência de performance, junto com meu sócio CEO da Nova Dimensão Digital. E hoje eu cuido de toda a parte estratégica, planejamento e junto com o meu time de operação aí com mais de 20 pessoas, coordenando times incríveis e campanhas incríveis para vários clientes dentro da agência. Além disso, a gente tem uma escola de Funcional Soccer, né? Hoje, Ai, que legal. Academia de uma academia de Funcional Soccer, exatamente. Que eu entrei como sócio há mais ou menos um ano, junto com o Júlio, de um mentorado meu, Juan, um abraço, Juan, que já tinha, abriu essa academia de Funcional Soccer junto com o sócio dele, Matheus, que é um jogador de futebol. E eu mentorava eles para ajudar eles a crescerem esse negócio junto com a parte de personal do Juan. E ele me convidou para ser sócio dele e ajudar eles a crescerem. A gente entrou com 40 alunos em uma única Nossa, unidade. legal. E hoje essa unidade tem mais de 300 e a gente abriu a segunda unidade recentemente. Muito legal. E já temos mais de 50 alunos. Não, então é mega empreendedor já, hein? Multi-empreendedor, eu gosto de falar Multi-empreendedor. multi-empreendedor. Na verdade, a gente tá aqui para aprender, fazer acontecer. Com 24 anos, hein, galera? 24. Eu acho que o maior segredo de tudo isso é, tipo, você não achar que você tá pronto pra fazer as Nunca. coisas. Você nunca vai estar, você sempre vai aprender no decorrer do caminho e ninguém nunca vai estar pronto, é só você ter coragem, né? Exato. E Dan, sabe o que eu admiro em você? Você tem a característica de um CMO mesmo. Não é? Tipo assim, vai, fala estratégia, operações, e rodou, não rodou, e vendeu, não vendeu. É isso, E aí o meu papel é dar uma segurada nele, calma, não ter orçamento, calma, é pra lá. Eu falo que assim... Exato, é só ir dando, né? É meu verdade. papel é ter o cavalo ali, você só tem que direcionar o cavalo pra soltar ele. Exato, Esse é e meu ele papel vai com ele, mesmo, ele né? vai, ele vai. Se deixar. Muito Se legal. deixar, ele vai. Não, gente, olha que coisa incrível. Cada um tem uma personalidade mesmo, né? Muito legal. Ô, Dani, qual que é o seu arroba aí que você quer deixar pra gente? Daniel Santos Lara. Boa. Bem simples, não tem underline. É um nome comum, não tem Abraão no nome. Mas Aí, curiosidade, né? Quer contar? Por que não tem Abraão? porque a gente não é irmão. Porque a minha mamãe é sapequinha. Eu gostaria de ter Abraão. Abraão é um nome bem bonito, mas nós não somos Abraão. Não, é porque Hoje eu sou Abraão. nós a somos gente Abraão. é irmão só por parte de mãe, não por parte de pai. Aí ele pegou esse sobrenome aí. Inclusive um nome simples, né? Rafael Abraão, eu tenho vários sobrenomes, eu só tenho um. Tipo. Mas enfim. Coitado. Por isso que eu queria fazer esse podcast. Boa. E cadê o Julião que não me preencheu Tô pesquisa aqui. nenhuma? Falou assim, gente, não Sabe tenho tempo. disso? Eu sou o CEO dessa empresa, eu não tenho tempo pra parar. Por favor, façam um trabalho por Não, mim. não, você Foi fez tipo uma, isso que cara. aconteceu, De entendeu? forma alguma. Ele mandou o formulário 3 vezes no nosso grupo dos irmãos. Ô, preencha aí, Eu me preencha aí, preocupei com preencha aí. eles. Eu falei, gente, vocês preencheram? O Rafa falou, não, tá preenchido faz um ano já. O Dani falou, tô preenchendo agora. Vou preencher no final da tarde, acabou que não preenchi. Então eu posso me retirar já, né? Não tem informação nenhuma sobre mim. Fica tranquilo que eu faço as perguntas e você vai preenchendo aqui com a Legal, gente. perfeito. Bom, eu sou o Júlio Lara, sou CEO da Nova Dimensão Digital, cofundador junto com o Daniel, que é o meu sócio. Diferente do Daniel e do Abraão também, né? Eu não comecei a trabalhar com marketing muito cedo. Eu gosto de falar que, além de CEO, né? E minha principal função é vendedor. Então eu sou vendedor de profissão, de paixão e eu falo que vendedor é a minha primeira profissão, né? Minha primeira função. Bom, além de vendedor na Nova Dimensão Digital, de CEO, também tenho a Craques da Bola, junto com o Daniel, um projeto aí que a gente está crescendo e que daqui a pouco tempo a gente vai estar no Brasil inteiro, já que a gente está falando com o Brasil inteiro nesse podcast. Então, daqui a pouco vai ter uma Craques da Bola aí. Não, sabe o que eu acho legal? Que dia que é hoje que a gente tá gravando? Hoje é dia Dia 20 de março, 20 né? Acho que era dia 20 de março, galera. Quem assistir assim que sair, com certeza ainda não vai estar no Brasil inteiro. Mas talvez daqui a um ano, quando a galera Quem estiver sabe? assistindo,
Imagina? Vocês mandem aqui um depoimento pra gente, um comentário embaixo, caso você assista depois, pra ver se... Deixa o nome da sua cidade pra ver se faz sentido a gente abrir. Boa, cara! Uma coisa, não tem erro, assim. Se a pessoa assistir daqui 1 ano esse podcast aqui, ela vai ser nossa aluna, ou ela vai ser nossa sócia como franqueada. Exatamente. Muito bem. Bom, eu sou administrador por formação, fiz faculdade na... Faculdade de Tecnologia Salvador Arena, mas na realidade era termomecânica, que agora mudou o nome, aí ficou confuso quando eu vou falar, mas é uma universidade aqui da ABC, meio pública-privada, sempre fico me confuso. É privada, mas ao mesmo tempo de graça. Também, não sei o quê. Cara, só pesquisa porque é uma universidade maravilhosa e a administração ela me deu a base para hoje eu ter debaixo do meu guarda-chuva aí toda essa parte de vendas, gestão, finanças da empresa, né, que é muito importante. Muito legal. Muito importante para que você tenha certeza daquilo que você vai fazer, corra o menos risco possível para que você não dê um tiro errado e corra o risco de quebrar, né? A gente vai entrar nesse assunto, mas acho que esses são os meus... minha apresentação meio que resumida, sem ser num PPT ali. Não, mas já tá ótimo. Mas é isso, galera. E, bom, sou... sabe o que é legal, que eu gosto de falar dos dois? Eu sou o sócio do Daniel, só que eu faço a função que o Rafael sempre fez, que foi vender. Então eu tenho um pouquinho de cada. Eu tenho a cabeça do Dani ali na parte da estratégia, de levar para o mercado as ideias, mas sempre tentando controlar ele, porque se deixar o menino vai. Mas tenho também muito ali do Rafa, dessa parte de vendas, né? Eu sou um pouco dos dois também, o Rafa é um pouco mais sério, o Daniel mais brincalhão, eu sou um meio termo ali. Então é bem legal estar entre irmãos aqui, porque... a pessoa vai conseguir ver a personalidade de cada um. Não, e é literalmente, né? Rafa mais velho, mais novo e você é o do meio. E eu do muito meio. Legal. Bora, não pareça. Né? Então, qual arroba você quer deixar pra gente? @_Júlio Lara. Tem uma criança que se chama Júlio Lara, que deve estar lá no México. Eu já bloqueei, já denunciei, não consigo o arroba. Então você encontre o que não é a criança. Mas se colocar Júlio Lara, vai aparecer. Mas é _Júlio Lara. Boa. Ó, a pesquisa, né? Na verdade, a nossa parte inicial aqui do formulário era para deixar um pouco, assim, o que cada um aprendeu, né? Vocês viram. Mas aí, conforme a gente for falando, você vai falando a tua parte, beleza? Show de bola. Ô, pessoal, uma coisa que eu achei muito legal, assim, na hora que eu fui lendo, né? Cada negócio deles. O que acontece? Eles dois têm um negócio e o Abraão hoje tem outro negócio, outro business. E aí, normalmente a gente abre aqui, tá? Os valores, né? Até quanto esses business conseguem chegar. E hoje o Abraão sozinho, ele consegue faturar até R$200 mil com 60% de lucro. E aí os dois conseguem faturar acima de 1 milhão com 30% de lucro. E aí eu queria iniciar esse nosso podcast falando sobre isso, para o pessoal entender literalmente que receita não tem nada a ver com lucro. Receita não tem nada a ver com resultado positivo. E negócio, muitas vezes, tem todas essas diversificações. E aí o mais impressionante cara, uma receita gigantesca com lucrão gigantesco, uma receita gigantesca com lucrão um pouco menor. E aí, como que a gente trabalha com isso, galera? Trade-off, né? Eu falo que é o trade-off? Trade-off, para você que tá nos ouvindo e não sabe, é custo de oportunidade. Então, quando você tem uma empresa, você inicia um negócio, na minha concepção, você tem que ir lá no primórdio definir se você quer ser grande. Trade-off, basicamente, custo de oportunidade, é assim, eu vou ser grande com uma margem menor, eu consigo ser grande nesse mercado com uma margem grande também, então você começa a fazer premissas do seu negócio. E o Rafa, ele já teve um business que teve o nosso tamanho, e hoje ele é muito, e aí você vai falar, mas muito mais realizado. Perfeito. Né? E talvez até com mais grana no bolso do que naquela época. Então, é o E com mais cabelo. E com... aí nem tanto, nas né? costas. Você tá longe do microfone, ó. Mas ouve, das costas. Mas eu acho que assim, é trade-off. Hoje eu e o Dani, a gente joga um business que é um business que tem um grande custo operacional pelo fato da agência ter bastante. Pô, tem quantos funcionários? Hoje a gente já tá batendo 20 pessoas. 20 né? pessoas e o Rafa tá por enquanto sozinho, né, Rafa? Fazendo... Sozinho. Sozinho com seus parceiros, né? Seus fornecedores braço direito, né? Literalmente. Boa, entendi. Mas eu acho que no final das contas você tem que ver assim, o que você quer. Às vezes o trade-off... Como vida, né? Como vida. Também. Exato. O nosso trade-off, por exemplo, é ter muitas pessoas e fazer gestão dessas pessoas. Talvez o Rafa, o trade-off dele é, não quero fazer gestão de pessoas. Então eu prefiro faturar menos, ter uma margem de lucratividade maior, colocar no meu bolso, e a nossa eu prefiro
me expor a faturar mais, ter uma gestão muito maior, mas ao mesmo tempo reduzir a minha margem de lucratividade. Só que no final das contas, se a gente for fazer conta de padaria aqui, 200 com 60 de margem, a gente tá falando de 120. Se a gente for fazer 1 milhão com 3 de margem, a gente tá falando de 300. Dividido para 2, 150. Dividido para 2, 150. Então acaba sendo quanto quase... que tem de trabalho de cada um, né? Perfeito. Então assim, no final das contas, você vai ter que fazer premissas do seu negócio e entender o que faz sentido para você. A nossa vontade, minha e do Dani, sempre foi ter uma empresa grande, volumosa, e esse é o nosso trade-off. Então, o nosso custo de oportunidade eu vou reduzir, prefiro fazer a parte da gestão, mas eu consegui alavancar não, né? Mas tem um potencial de faturamento muito maior. Perfeito. E sabe o que eu tô achando muito legal disso que você tá falando? Você deixou claro, né? O Rafa já teve essa empresa, e hoje eles estão... Mas eu lembro quando eu conheci o Rafa que era assim, né? Era assim. Pois é, não era? Ou seja, ele fala. Vocês vão ficar careca. Não, eu ouvindo o Júlio falar, coisa, né? foi isso, não foi, Rafa? Porque assim, a gente é uma geração diferente, né? Sim. A gente tá mais velhinho aqui, vocês estão mais novos. E é verdade, a gente chega falando, vou colocar um monte de gente pra trabalhar, tal, não sei o quê. Chega uma hora que você fala, velho. Ele tá falando aí uma coisa e eu tô pensando aqui, até daquele artigo que eu mandei pra vocês no grupo. A gente tem o grupo dos irmãos, que a gente fala da mamãe. Eu mandei um artigo pra eles sobre, basicamente o que é oportuno é a questão do tempo. Uma coisa é você ter esse ímpeto todo quando você tem 27, 6 anos, Isso. 24 anos. Outra coisa é quando você tem 41. Não, e já tomou nas costas, né? Sim. Já tomou na cabeça, Já né? tomou. Exato. Então, a ideia aqui é, primeiro, qual é o jogo da vida que eu tenho que jogar daqui pra frente? Que é, qual é a parada que eu quero fazer? Gerir pessoas, pôr dinheiro no bolso, ter paz ou ter outras perspectivas, Perfeito. né? Então, o tempo é o que define o que você quer fazer na real e como você quer fazer. E naquilo que você quer fazer. E naquilo, porque ninguém faz nada sozinho. Exato. Não tô fazendo nada sozinho, Exato. na real. Parte de algumas coisas que eu faço, eles fazem pra mim. Então, eu os contrato. Não, a operação tua tá aqui, né, basicamente. Algumas coisas, sim. Outras, eu prefiro desenvolver automações tecnológicas. E eu tenho visto que isso é um fator tempo atual, que é onde eu tô entrando hoje na inteligência artificial, que otimiza muita coisa. E não porque eu não queira contar com pessoas, mas é que, inevitavelmente, muitos trabalhos analíticos e processuais serão substituídos. Perfeito. Então, E você já tá olhando pra isso. eu já tô olhando. E o que me fez olhar é justamente a gestão de pessoas. Perfeito. Como eu já joguei esse game aí, inclusive o Dani trabalhou um tempão comigo, ele sabe como é. Ele viu como era. Eles têm uma cultura hoje lá na Nova Dimensão, coisa que a gente não tinha na Pro Criativo, que era a minha agência. A gente não tinha essa preocupação com a cultura, até porque era um pouquinho diferente a realidade dos colaboradores antes, né? Era um outro time e tal, era um outro fluxo, uma outra vibe. Outro perfil, né? Outra geração. Era muito engraçado, porque era bem na transição, né? A gente tinha pessoas que ainda... Eles têm pessoas na equipe hoje que eram foram suas. minhas pessoas de equipe, inclusive ele é um deles. Ele que virou o dono da empresa. Ele que funcionou, você viu, né? Mas gerir pessoas hoje não só é uma questão de querer, mas é o como fazer isso. Perfeito. Exato. É muito desafiador. E eu quero pegar um gancho aqui, né, que você falou da questão da idade, para deixar, né, pro nosso país, que assim, não necessariamente a pessoa que tá com 40 anos, ela não pode começar a empreender. Não é sobre isso que a gente tá falando. Não. Né? A gente tá falando que, de repente, você tem 40 anos hoje, quer começar a empreender e você não passou ainda por esse processo, cara, você vai chegar com gás, tipo eles. É tipo isso, né? Exato. Independente da idade. Exato. É que sucesso na vida pessoal é tipo o resultado na vida no CNPJ. Exato. Então, sucesso pra mim, eventualmente, é ficar muito rico, é ter 100, 200, 300 funcionários, É viajar o viajar tempo inteiro, uma não vez ter por nada, ano viu? de executiva. Exato, perfeito. O sucesso pro outro pode ser ter mais paz, mais tempo com os filhos, mais tempo com a família, Perfeito. viajar mais vezes ao ano, mas não precisa ser de executiva. Então o sucesso ele é relativo, tanto quanto o resultado para uma empresa. Algumas querem vender mais, outras querem se posicionar melhor, outras querem
gerar mais lead. Perfeito. Então- Alguns empreendedores querem empreender para sempre, querem continuar abrindo vários negócios. Exato. Então, Alguns empreendedores não querem mais, nunca mais na vida. e por isso que é importante, eu vejo que a maioria das pessoas não fazem isso, que é entender o que elas querem primeiro, para depois Perfeito. elas começarem a fazer alguma coisa. Porque o nível de ambição das pessoas e de propósito se perde muito rápido. Então, para uma pessoa abrir uma empresa só por emoção e daqui um ano fechar porque não era aquilo que ela queria, é muito fácil, porque ela às vezes abriu Porque é só muito pensando difícil o no processo de dinheiro. empreender, né? Exato. E o dinheiro não é tudo. O dinheiro, para abrir um negócio, o dinheiro é o último pensamento que você tem que ter. É verdade. Porque senão ele para de fazer sentido, sabe? E aí Dinheiro é a necessidade no começo e depois é a consequência. Sim, mas exato. nunca é o meio, nunca é a causa. Exatamente. Exato. Quando a gente abriu a empresa, por exemplo, eu não fazia ideia de muita coisa que hoje eu sei como um empresário. Eu saí com, sei lá, 18 anos da Procriativo e abri a minha empresa com o Júlio. Ah, então já eu não foi sabia assim? o que era a cultura de um negócio, eu não sabia o que era gestão, DRE, operação, CMO, CEO. Exato, não sabia que tinha como liderar. Eu fui jogado no meio dessa parada e comecei a liderar. Legal. Não sabia o que era um processo seletivo, como fazer um processo seletivo. Eu era um estrategista, um gestor de tráfego dentro da agência do Rafa, Que saí legal. e fui fazer acontecer. Então, assim, ninguém vai estar preparado, mas você também precisa ter clareza se você está disposto mesmo. Legal. Porque no começo você vai virar noites sem dormir, você não vai saber se a escolha que você fez ela é certa ou ela é errada. E até hoje a gente não sabe. E até eu tava conver- à noite. Eu tava conversando Até hoje a gente fala assim, cara, será que é isso mesmo? Exato. Só que hoje, o que muda, né? As decisões, elas ficam mais arriscadas, porque quando começa a ter mais corpo, É verdade. uma decisão mais errada É pode verdade. machucar mais. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, você tem muito repertório. O que faz... Você tem mais casca, né? Exato. E autoconhecimento. E autoconhecimento, também, né? que faz você ter mais facilidade, às vezes, em decidir alguma coisa. Por exemplo, eu tava conversando com o meu head de operações ontem, e eu falei pra ele, cara, independente de qual decisão a gente tomar, a gente tem que tomar ela pra amanhã. Boa. Coisa que antes eu não faria. Se essa decisão vai ser certa ou errada, não sei, mas eu preciso tomar ela rápido. Boa. Então, é sobre isso. Hoje eu consigo saber pra onde eu vou e tomar decisões mais rápidas, mesmo que elas não sejam as melhores decisões. Perfeito. Mas hoje eu tenho mais feeling, mais tato, mais malícia, mais casca pra conseguir pivotar e agilizar o meu negócio mais rápido, sabe? O novo negócio que a gente fez lá, a Cracks, a gente acelerou o negócio muito rápido. Coisa que eu não faria lá atrás. A Cracks é o... Academia de Funcional Soccer. E é o mesmo nome o nome da empresa é a Nova Dimensão Digital. Nova Dimensão. E essa daí é É como? Cracks da Bola. Cracks da Que legal. Tem tem Instagram? Quer deixar Arroba aí? a Cracks da Bola. E a da Dimensão? Arroba Nova Dimensão Digital. Boa. E aí a Cracks da Bola, pô, em menos de 6 meses a gente tinha saído de 40 alunos para mais de 150. Mas por quê? Porque a gente sabia muito rápido qual decisão tomar. Então a primeira ação que a gente fez quando a gente entrou não foi investir em tráfego, não foi... Primeira coisa, a gente foi ver a operação como funcionava e falou assim, a gente precisa de um comercial, porque quem vende é o professor, e professor dá aula, não Legal. vende. Legal. E aí a primeira coisa que a gente fez foi abrir um processo seletivo. O processo seletivo foi rápido porque Já a foi, gente já sabe. trouxe, já selecionou, Então, já escolheu. Legal. Você consegue agilizar mais Sistema. fácil o processo, porque você tem mais conhecimento, você tem menos medo e você tem mais casca. Não, e aí você abre o processo, faz 200 mil seleções até realmente achar, coisa que no começo não, né? No começo a gente acha que tem que contratar o primeiro que a gente faz a entrevista. É, Não é assim? exatamente. E aí você sofre menos. Pô, eu lembro quando eu fui lá no escritório da Pro, que o Rafa tava entregando a casa, e eu lembro de eu perguntar pra ele, eu tava começando a empreender e meu irmão tava entregando a casa da agência dele. E aí eu perguntei, pô, como você tá? Ele falou, tô de boa, eu sei que Acontece. era pra acontecer e eu vou tocar aqui outras coisas. E tipo assim, eu ficava assim, mano, eu preciso criar essa resiliência, porque se acontecer Olha, comigo, Abraão, eu vou sofrer muito. como a gente ensina sem saber, né? Exatamente. E aí você começa a perceber. Hoje eu entendo mais, porque hoje eu tenho feeling que naquela época eu não tinha e ele já tinha muito, E sabe? quando você começou a trabalhar com a Abraão, você tinha quantos anos? 14. E que saiu de lá exatamente quando a Pro fechou. Um pouco, não. Um pouco Um pouco antes. Vamos começar então a contar essa história? Boa. Do começo, literalmente? Eu ia fazer um long story short, só pra nossa audiência entender aonde que Boa. sai o elo Daniel e Rafael e tem o elo Júlio e Daniel. O Daniel, ele era gestor de projetos, tráfego, não sei exatamente. Da lá Pro. Da Pro.
O Rafa não era o chefe do Dani, tanto que o Dani fala que ama o Rafa, óbvio, por ser irmão, mas o chefe do Dani era uma outra pessoa, que é o ex-sócio do Rafa, e ele já não tinha, vinha muito crescimento, se sentia um pouco... O Dani não via crescimento. Isso, se sentia meio que com um teto de vidro ali. E o que acontecia? Eu sempre trabalho, como eu falei, né, no começo, sempre fui vendedor. Na realidade, eu trabalhei na indústria. Depois, enfim, com 17 anos me tornei vendedor, apaixonei. E aí eu comecei a trabalhar em vários segmentos. Então, eu trabalhei em indústria, trabalhei em banco, trabalhei... Até que num determinado momento, do banco, eu fui para uma empresa de mídia out of home. Então, uma mídia offline. E nessa empresa, eu trabalhava de vendedor, né? Inclusive, não sei se o Rafa se lembra, antes de eu entrar para essa empresa, a gente fez uma reunião para ser atendimento das duas empresas. Lembra dos projetos digitais? Do Lê. Do Lê. E aí eu acabei... O Lê falou, não, Júlio, então vem trabalhar comigo de vendas. Não sei se você lembra disso. Claro. E aí eu fui trabalhar com ele para vender mídia out of home. E aí era outdoor e tal. Nesse meio tempo eu fiz essa transição para um mercado que assim é meio tradicional de marketing, né? Mas ao mesmo tempo que não existe estratégias e etc. Basicamente eu vendi espaços publicitários. O que aconteceu? O Lê, que é o dono dessa empresa, o Leandro, ele decidiu vender alguns projetos digitais. Então tinha tráfego, tinha estratégia, performance, etc, etc. Só que, como era uma empresa de mídia offline, ele não tinha braço. E aí ele foi terceirizar a produção disso. Com quem ele foi terceirizar? Com a Procreativo. Que legal. E aí o que aconteceu? Num belo dia, né? Foi alguns insights que foram acontecendo. Num belo dia, virei pro Dani e falei assim, eu tô vendendo lá os projetos digital do Leandro, e aí no final das contas você tá executando ali dentro. E aí já deu um primeiro estalo. Aí ficou a pulguinha atrás da orelha. E aí, pô, eu e ele dormindo no mesmo quarto, uma cama do lado do outro, a gente sempre batendo papo. E aí, num determinado dia, eu vi o Dani, normal no nosso mercado, né, de marketing, vez ou outra você fazer um freelancer, então, ele é um gestor de tráfego, ele faz um freelancer para complementar a renda, ganhar uma graninha a mais. E ele foi vender um e-commerce para um cliente nosso. Lembra o cliente? Não, né? Lembro. E aí, eu vi ele assim na porta, no balcão ali da empresa. Olha, vai ser assim, escrevendo no papel. E, gerando valor. E na minha cabeça, assim, eu não tava entendendo muita coisa, mas eu conseguia ver. E ele é um bom vendedor. Eu falo, o bom dos três... O bom é que os três são vendedores. Os três sabem vender muito bem, né? Cada um com sua personalidade. E ele, só que no final, ele precificou totalmente errado. Tá. Tipo, ele vendeu uma Ferrari, ele apresentou uma Ferrari e cobrou ali um Celta, né? Eu falei, por que você cobrou esse valor? Aí eu lembro até hoje a resposta. Ele falou, porque eu vou pra Campos do Jordão e essa é a grana que eu precisava. Tipo, eu fazia muito isso. Não, mas o objetivo claro, não é? Se o objetivo tá claro, cara... A motivação era essa. Abrir o Airbnb, quanto custa hospedar? R$1.000, então é isso mesmo. E é bacana, assim, deixar de recado pro pessoal. No começo é assim, cara, o quanto você quer, não tem muita... Hoje em dia... Só que é o dinheiro, a renda extra, né? Que a gente chama de renda extra. E aí foi mais um estalo, só que naquele momento eu falei, eu acho que você vende errado, você vende um produto muito bom. Mas eu acho que você é bom. Eu posso te ajudar. Eu falei, cara, se você focasse nisso, eu focasse... Aí deu esse estalo e eu já tinha uma base de gestão financeira, administrativa e tal, que a faculdade me deu e aquilo já estava na minha cabeça. Eu nunca tive aquele sonho de empreender, só que aí, se você pega a literatura, você empreende por dois motivos, ou necessidade ou oportunidade. E eu sempre conto que a nossa história foi por necessidade da gente querer ganhar mais, porque a gente sempre veio de uma família pobre, né? Nossa mãe já era transportadora escolar, para quem não sabe. Então a gente era de uma família pobre, então era a necessidade de querer ganhar mais e a oportunidade de pegar o conhecimento dele e o meu, fazer um elo desse conhecimento e sair pro mercado para vender. Então foi aí que nasce a Nova Dimensão Digital. Mas e aí, por que nasceu a Nova Dimensão, sendo que já existia a Procreativo e isso não se fundiu com a Procreativo? Tem que deixar o Rafa falar um pouco também, né? Foi boa essa pergunta, hein? Sim, foi boa. Que eu nem sei como responder. Eu sei. Muito legal ver eles falando assim, né? Você tá dando uma disfarçada. Não, legal mesmo ver eles falando. É lindo, não é, Pensa só, eles estavam lá, o Dani tava lá comigo, aí o Júlio olhou e falou, vou tirar ele do meu irmão. Pois é. Basicamente foi isso aí. Ele é bom, ele é um bom colaborador, vou trazer ele pra ser empreendedor comigo. É isso aí, tchau, vou embora. Aí a gente faliu. Ou seja, culpa dele. O Júlio é o monstro, o Daniel é o gênio
E o Rafa é o... E o Rafa A ficou vítima. assim, A ó. vítima, né? Tchau, tchau, tchau. A vítima. Puta. Meu, vai ser o melhor podcast. A gente tem que começar esse podcast com esse trecho, assim. O que o Júlio tava falando sobre a motivação do Dani, né? Apesar de ser a conta errada, mas a motivação era clara, A motivação e o objetivo. claríssima. Quando o objetivo está baixo, errado, alguma coisa assim, é isso que É acontece. isso que acontece. Mas dentro do que lhe cabia ali de conhecimento, ele tava perfeito. Perfeito. Então, eu vou responder essa pergunta dessa forma. Até bactéria, para fazer alguma coisa, ela tem que ter um objetivo, uma motivação. É verdade. Senão não rola. E isso é uma coisa que eu... Nossa, é verdade. E uma coisa que eu ando percebendo nessa altura do campeonato da minha vida. Quando eu tenho um objetivo, seja ele qual for o mínimo necessário, assim, que eu tenho que sair de onde eu tô, fazer tal coisa, chegar ali, etc. A coisa, ela flui de um jeito muito melhor, embora não seja linear. Perfeito. Mas ela flui. Você vai. Quando não tem objetivo, Quando não esse vai, objetivo ele tá obscuro, ele não tá muito bem Você não determinado. Nossa, eu tenho uma dificuldade grande. Acho que nós todos, né, gente? É muito difícil. Mas o engraçado é que hoje, o que o Dani falou sobre maturidade e tal, eu consigo antecipar a minha visão que esse objetivo não tá funcionando. Legal. Que ele não tá tendo, na real. Então, você faz isso mais rápido. Você toma atitudes mais rápidas para poder encontrar esse objetivo. E aí a personalidade, né? E é personalidade. Então, todas aquelas nossas conversas offline, elas Mística. elas têm esse viés de propósito, objetivo, motivação, né? E foi através disso, numa das coisas que eu preenchi pra vocês, eu coloquei, não me lembro muito bem exatamente como foi, mas eu coloquei assim, 30, 30, 30, 10. Sim, tá escrito aqui, eu quero Né? falar sobre isso. E uma dessas coisas que é importantíssima, eu escutava, eu lia, porque a inspiração, você tem que ter inspiração pra fazer as paradas e tal. E a inspiração, mas a intuição, ela é muito importante. Então, usando o mote aqui, né, dos objetivos de empreendedorismo e tudo mais, você tem que ter um olhar de oportunidade, você tem que ter uma questão prática também, né, seu ofício, o que você sabe fazer e tal, mas a intuição, ela é uma ferramenta importantíssima para você fazer alguma coisa. E não são todos que se permitem ter a intuição. A intuição é Exatamente. muito sutil. E o que é muito legal disso que você está falando, eu quero deixar de aprendizado aqui para o nosso público. Se vocês concordarem comigo, né, vocês me ajudem a falar. Quando a gente não tem o objetivo claro, automaticamente a gente não tem motivação. Quando a gente não tem motivação, a gente não consegue vender aquilo que a gente sabe vender. E quando a gente não sabe vender aquilo que a gente sabe vender, não acontece nada. Ou quando a gente vende talvez num preço diferenciado. O que eu enxergo com muitas pessoas que me fazem perguntas lá na fábrica tal, quer empreender, mas não consegue sair da inércia, é porque normalmente vocês não sabem o que vocês querem de verdade. Não existe essa motivação, esse fogo, que é o que o Abraão tá falando da intuição, assim, né? De ir e fazer o negócio acontecer. E o que eu posso deixar de reflexão para vocês é assim: quando a gente tem objetivos claros, significa que a gente tomou uma decisão clara na nossa vida. E sempre que a gente tem um objetivo claro, é porque a gente tem que ter muita coragem de ter esse objetivo. E muitas vezes a gente não está se permitindo ter esse objetivo porque vai exigir sacrifício, coragem, vai ter que realmente fazer o negócio acontecer. E isso a gente não precisa só falar para empreendedorismo. Pensa assim, eu tenho um objetivo claro que eu quero, sei lá, emagrecer 10 quilos. Cara, se você quer emagrecer 10 quilos, você vai ter que fazer infinitas coisas para emagrecer 10 quilos. Se você quer comprar um carro de X mil reais, você vai ter que fazer infinitas coisas. Então o objetivo é isso, né? É a mistura da motivação com a intuição, com saber exatamente onde quer chegar. E o perfil empreendedor é isso. Muitas vezes a gente nem sabe onde a gente quer chegar, mas a gente tem objetivos claros de fazer o negócio acontecer. É ter muito funcionário, é ter isso, é ter aquilo. A gente tem isso, né? Perfeito. Vontade, né? Eu acredito verdadeiramente que qualquer um pode fazer dinheiro no digital, por exemplo. No digital. E aí tem muita gente que me fala, vendendo Daniel, bombom, se quiser. tentei fazer isso e aquilo, não consegui ganhar dinheiro, aí manda direct no meu Instagram falando essas coisas, eu falo, você não tentou de verdade. Porque quem tentar de verdade Vai fazer de verdade mesmo, tentar até o último
pingo de suor. Vai conseguir. É que Não o que, tem como, o que você sabe? tá falando é isso. As pessoas, às vezes, elas param no primeiro obstáculo, ou de repente tá vendo que tá muito difícil e acaba não descobrindo caminhos, né? E aí acaba, não tentou de verdade. É tipo isso, viu, galera? Eu dou até o exemplo, quando a gente iniciou a empresa, parece, né, que o início, da forma que a gente está contando hoje, olhando isso, né, parece que foi Facinho. linear, igual o Rafa estava falando, linear. Não é? Não é, né? A jornada empreendedora, ela é muito de altos e baixos. E aí, só para fazer isso sobre objetivos, Um gancho, quando eu fui empreender com o Dani, eu saí primeiro assim, quando a gente falou, vamos empreender, vamos. Então, como eu sou vendas, eu tinha que prospectar. Então, eu saí primeiro. Eu fiquei durante um mês trabalhando sozinho em casa, prospectando, ligando. No segundo mês foi quando o Dani, ele pediu demissão, a gente fechou o nosso primeiro negócio, e aí foi R$2.000, e aí, enfim... bem pouquinho, ele tinha um custo de vida de uns 2.500 e um custo de vida de uns 1.500, então uns R$4.000. E eu sei que assim, para facilitar, em 3 meses, né, tava os dois trabalhando dentro de casa, numa escrivaninha pequenininha. Eu tinha um Kzinho, um Ford Ka, que valia 11, mas com as multas que eu tinha, vendi por 9. E ele tinha um Celtinha. E no terceiro mês, tinha acabado a grana, assim, no banco. E eu falei pra ele, tem que vender o meu Kzinho, porque senão eu não vou conseguir pagar as contas, né? Como eu falei, a gente vem de uma família pobre. Ele falou, então, você acredita? Eu falei, acredito, tô fazendo Vou vender meu carro Aí eu vendi o carro, peguei 9.000 e falei pra ele, agora você também não tem mais sustento, porque você saiu do emprego, a gente tem aqui R$8.000 pra torrar, né? Pra pagar as nossas contas. Né? Pra pagar as nossas contas. E eu lembro que eu falei pra ele, a gente tem de 2 meses a 3 meses. E aí no 6º mês foi quando virou um negócio da gente conseguir, através do faturamento da empresa, gerar um caixa, né, ter lucro, né, mas eram nós dois, mas ter um caixa, que isso foi uma premissa que eu sempre utilizei do começo, de formar a caixa, e o que sobrava, a gente conseguir dividir, pagar as nossas contas. Mas por que eu tô contando essa história? Porque eu virei pra ele, eu falei, cara, a gente tem 3 meses pra fazer acontecer, senão... gente vai voltar a trabalhar, você vai voltar a trabalhar pro Rafa. Mas vocês tinham 3 meses, e aí vocês começaram a lucrar com 6. O que aconteceu nesses 3 meses aí? Não, na verdade, foi exatamente isso. A gente tinha 3 meses pra fazer acontecer. Isso. Então, tipo, esses R$8.000 do Júlio não era fluxo de caixa, porque a gente presta serviço, então a gente não precisava comprar estoque. Exato. Era como se fosse um salário de vocês ali pra vocês se manterem. Porque como a gente morava com a nossa mãe e a gente não tinha grana, era tipo assim, precisa pagar a conta de luz, de internet, a gente ajudava em casa. Então era assim, eu tenho R$8.000, quando essa grana acabar, ou a gente tem que estar faturando. Então, no primeiro mês, quando que começou já a vender eu e lembro ganhar mais receita? ou menos. Inclusive, o Dani passou valores errados aí, falou 1 milhão. Não, é porque no Forma estava de 1 a 5 milhões. Ah, entendeu? tá, entendi. Entendi, boa. Bom, a gente no primeiro mês faturou nada, segundo mês nada, terceiro mês foi a primeira venda que a gente fez. E aí eram R$2.000, 1.000 no primeiro mês, 1.000 no segundo. Legal. Então já tem o parcelamento que você fica, queria mais. O que acontece? No terceiro mês não tinha faturamento, a gente tinha R$1.000, R$2.000 ali de faturamento na empresa. Então vendi o carro pra literalmente isso que você falou, Gleice. Entendi. Pagar as continhas, que o Dani explicou. Pra ter um capital No de giro sexto ali, né? mês, a conta era... Eu lembro até hoje, quando caiu os R$1.000 na conta, o Dani falou, oba, 500 pra mim, 500 pra você. Eu falei, não. Você falou não. 33 pra Aí o CEO e o Simon, por isso que valia um meme isso daqui, hein? Vou pra campo. Não. Já tinha ido. Aí eu falei 33 pra empresa, 33 pro caixa, 33 caixa da empresa, 33 você, 33 eu, né? Quando foi o sexto mês, a gente faturou 9.000, eu lembro que deu 9.000, tem uma planilhazinha lá, e aí basicamente ficou 3.000 e pouquinho pra empresa, tinha um custinho ali de R$1.000, uma outra coisinha, e aí sobrou 2.500 pra ele, 2.500 pra mim. Então foi mais ou menos essa conta. Legal. Foi a hora que a gente começou a falar, a própria empresa tá conseguindo pagar as nossas contas. Legal, deu certo, agora é acelerar. E em que momento que vocês conversaram com o Abraão falando dessa nova ideia? Já que ele era o Puta, eu já nem lembro. Aí o acho que é com o chefe. Dani. Lembra, Abraão? Eu quero saber o que aconteceu nessa transição, sabe? Que ano foi isso aí que vocês... 2019, a gente abriu o CNPJ, então a gente tá falando ali de iniciar a empresa em finalzinho de 2018, início de 2019. Entendi. É isso aí, derradeiro ano. Eu abri a Pro em 2009.
A Pro também era agência, mas era de publicidade, né, Abrão? A Procriativa, ela nasceu de uma percepção que eu tive, que eu fazia uns freelas também, eu trabalhava com comércio exterior, né? Aí eu era despachante aduaneiro. E aí eu comecei a fazer uns freelancers em paralelo, e aí eu saí de lá e fui trabalhar numa agência em São Paulo, chamada Carrillo Pastore, uma agência grande. Eu ficava lendo jornal, circulando as notícias da Embratel, assim, fazendo uns papers pra diretoria e tal. E eu fiquei lá, acho que quase um ano. Depois eu saí, fui trabalhar. Minha pegada, eu queria ser da criação, sabe? Design, isso que lá, achava chiquérrimo. Você já era mais criativo, assim, né? Eu queria botar a mão na massa. Eu via uma possibilidade de eu aplicar arte no trabalho. Legal. E isso até hoje é muito legal, assim, de ter essa possibilidade, né? Eu sou bem visual e tal. Então isso me encantava bastante. E aí, depois que eu saí dessa agência, fui até uma aqui em São Bernardo, SB Lege, conheci o Eugênio lá. O Eugênio é meu ex-sócio. Mas o Eugênio trabalhava nessa agência na SB já? Lege, exatamente. Conheci ele lá, entre outros caras que eu conheci lá e tal. E ali eu percebi um movimento que estava começando a nascer as necessidades digitais de forma popular. O que seria isso, né? Então eu fazia catálogo, eu fazia anúncio de revista, jornal, outdoor e etc. Que era só offline. Que era offline, que era a publicidade. Quando Perfeito. eu fiz publicidade, comunicação social, toda a teoria da comunicação, onde isso era desaguado enquanto veículo, era offline. Não se falava ainda, a gente não tinha celular na aula. Muito doido isso, né? Tipo, então não Não se faz tinha... tanto tempo assim, né, gente? Nem faz tanto tempo. A gente tá bem nessa transição, né? A gente está numa transição, Exato, na verdade. exato. Quando a gente olhar isso daqui... A 10 gente não, anos. né? Mas olharem para trás, daqui de 100 anos, esse pedaço será falado em 5 Foi minutos. assim, né? Então Nos aí anos tinha 2000... lá e tal, vírgula, e segue o jogo. Mas não foi bem assim, né? Então eu comecei a perceber nesse lugar que começava a existir uma necessidade de sites e etc. Ok. E eu via uma disparidade muito grande entre o que as agências de São Paulo faziam em relação à qualidade e o que agências, quando de São Paulo, né, agências grandes, né, como a Carrillo, como a Young, como outras tantas aí. E eu comecei a perceber que existia um buraco que os clientes finais, que tinham um negócio médio, pequeno, estavam começando, não tinham oportunidade de ter uma qualidade daquele tamanho. Mas não era porque não tinham profissionais que pudessem fazer. Era simplesmente por uma falta de cultura mesmo, de negócio, de consumo. de criar. Isso aqui dá pra fazer assim, e não precisa pagar todo aquele caminhão de dinheiro. E aí então eu falei, eu tenho um negócio aqui, e eu comecei a tatear com as pessoas que eu conhecia do meu meio. E se a gente fizer um site pra você? Então eu identifiquei esses 3 pontos. Identifiquei um brand bacana, ou seja, uma boa logotipia, um bom posicionamento, como dizer isso, o que você faz, como você faz, para que você faz. Então, construir um branding ali redondinho para a pessoa saber o que ela vende, né? Então, qual é o seu nome? Qual é o nome da sua empresa? O que ela faz? Qual é a cara dela e tal? Material, conteúdo fotográfico. As pessoas não tinham celulares para fazer fotos, assim. E o conteúdo fotográfico dos produtos, dos lugares, era muito precário, assim, era muito ruim. E não precisava ser um gênio, um Sebastião Salgado para fazer o negócio. Você podia fazer uma coisa decente com custo-benefício. E aí, e a parte digital, sites, isso era muito novo, assim, para venda. Abrão, que ano que foi isso? Foi 2006, não, 2007 para 2008, mais ou menos. Ontem. Pois é. Nossa, é loucura. Ontem. Tipo, eu penso na Copa de 2006 que teve. Não, e vocês concordam que basicamente a agência que vocês têm hoje é uma progressão da Procreativa? É uma evolução, né? É uma evolução da Procreativa, Procreativa. Exato. E a gente tá no mesmo momento, só que de outra parada. Exatamente. A vida, ela funciona com ciclos intergeracionais. E nós estamos passando por eles de novo.
Entendeu? Então, Tanto que a Pro, quando ela encerrou os trabalhos, ela tava no mercado digital já. Já tava produto, entrando no não era? digital. Assim, exato. os últimos clientes eram infoprodutos, não é? Sim, a gente estava fazendo uma transição. Na verdade, já tinha feito, né? Aham. Não, Então, a gente meio que capinou esse mercado. Não foi? a gente era tudo mato. Pô, na hora que eu vendia, eu vendo infoproduto desde 2013, não era esse nome, não existia esse nome. Eu ia fazer os cursos do Sebrae e aí o pessoal falava assim, você trabalha com o quê? Eu era a única que eu não sabia falar. Eu falava, eu vendo curso com, né, educação, mas não é bem educação, é marca. Só agora que chama mas olha infoproduto. Mas olha que doideira. Tipo, basicamente não mudou nada. A única Não mudou coisa que nada, mudou só evoluiu. É a nomenclatura. Só evoluiu, é a nomenclatura. perfeito, o mercado perfeito. de infoproduto é um mercado de educação. É verdade, perfeito, Exato. pronto. Sabe? É isso que a galera mais nova que tá entrando no digital agora se confunde. Perfeito. Acha que infoproduto é um modelo de negócio. Perfeito. E que fica lança- só pensando na ponta. Tipo assim, infoproduto ou marketing digital, só marketing digital. Não, galera, marketing digital vem marketing antes. Infoproduto Exato. vem educação antes. Se vocês não Exato. souberem a base, vocês não evoluem. Exatamente. Não é? É isso aí. Exatamente. É porque se cria toda uma embalagem em volta disso. A roupagem, né? É tipo assim, quero ser youtuber, sabe? Ah. O jogador. Mas antes de você ser youtuber, vai aprender a ser apresentador de jornal no Antes seu... de ser youtuber, você tem que saber ler. Exato. O analfabeto funcional não vai conseguir, não sabe falar, né, o plural direito, mas enfim. Então, aí eu vi essa oportunidade. Mas você viu essa oportunidade só para conseguir fazer os serviços, né? Gerar os serviços ali. Aí Não para abrir uma empresa, não foi? Não, mas eu já queria. Ah. Eu sabia na faculdade, eu sentia dentro de mim, eu intuía Que fortemente você ia empreender? que eu ia ter um negócio. Olha, que legal, né, gente? Eu sabia dentro de mim. Era uma questão de tempo, na real. Eu sabia. Era uma certeza absurda, assim. Não, e você, por ser o mais velho, provavelmente plantou uma sementinha sem querer. Olha, eu vou ser muito Talvez, sincero que Talvez. sim, Talvez. porque a gente via ele sendo empresário e era bacana. A gente gostava de ir lá na Procreativo, ver a galera e tal. Ah, um orgulho, né? O Roubar irmão. os adesivos da Estilos da sua bolsa, que eu roubei de adesivo, é brincadeira, meu amigo. Eu nunca imaginei que, depois de alguns anos a gente ia ter algo parecido, né? Mas eu digo que, assim, eu tinha um sonho de ser diretor comercial. E assim como o Rafa, eu sabia que eu ia ser diretor comercial. Olha só. Aí eu só encurtei o caminho. Eu abri minha empresa pra ser melhor, diretor não é? comercial dela. Por isso que eu gosto de estagiário SEO. Cara, faz o seu próprio caminho, cria a sua função. Cortei o caminho. Eu vou fazer um parênteses, porque é muito importante o que eu vou falar aqui para as pessoas que possam vir a assistir esse conteúdo aqui. Empreender hoje tem um significado prático diferente. A gente está vendo um movimento irreversível de pessoas se tornarem PJs. Perfeito. Tá? Donas do próprio tempo. Donas do próprio tempo. Onde você não vende mais o seu tempo através de um vínculo trabalhista, né? Porque isso está fadado ao fracasso. Já morreu. Que bom, né? Já morreu. Isso morreu. Ah, por quê? É muito simples. Olha a estrutura familiar que nós temos hoje. A sua mãe teve quantos filhos? 2. A minha mãe teve 4, porque ela é sapequinha. Morreu. Um deles já não tá mais aqui. Morreu o nenenzinho. A minha avó teve 8. Então, o que isso significa? Que eu não tenho nenhum. Exato. Inclusive, eu tenho 41. Eles não têm nenhum. Na Eu não idade, tenho nenhum. você não tem nenhum. Olha só essa amostragem. É verdade. Isso quer dizer o quê? Que aquela falsa pirâmide que se chama fundo de garantia e INSS, isso não existe. Então, se tem uma coisa que vocês podem escutar e parar aqui, fazer outra coisa se vocês quiserem, não existirá aposentadoria para os novos trabalhadores. Nem a gente, se a gente tivesse Não hoje, vai- não não. ia ter mais. Talvez nós, Não sei, viu, Abraão? um talvez assim. Eu acho que com talvez. 50, 45, sim. A gente gente, acho que ainda acho que não mais. Jovens. Jovens. Mas não existirá. Isso, mas o governo diz, esquece. Marketing puro. E marketing nós entendemos. E a gente sabe de marketing, Então, assim, galera. gente,
o modelo, a etimologia da palavra empreendedorismo, ela está passando por uma metamorfose cultural, que é, não existe mais esse, mas eu vou ser empregado, vai ser, mas a sua relação trabalhista com quem está te contratando será de um fornecedor, cada vez mais. E se isso não for legal, você vai acabar sendo empurrado para o mercado cinza. Pois é. Isso não é tão ruim do ponto de vista de operação. Isso é ruim do ponto de vista legal. Não, você tá falando ser empurrado pro mercado cinza não é tão ruim? Ou essa mudança não é tão ruim? Não, a mudança é sensacional. A mudança é sensacional. É sensacional, mas porque a gente vai trabalhar cada vez mais com pessoas que realmente são competentes e que fazem o negócio acontecer. Produtivas. É isso. E assim, uma das minhas inspirações, gente, pra gente ter esse podcast, esse programa aqui, é realmente fazer isso. Tipo assim, a gente vai ficar aqui 1 ano falando de graça, tal, né? A intenção daqui não é ganhar dinheiro, é pra uma hora as pessoas entenderem sobre isso. Sim. Cada um pode empreender no seu negocinho ali. Isso é um conteúdo Red Pill. Na real. Boa. É verdade. E é isso aí. Então, se as pessoas tiverem essa consciência, a relação delas com a palavra ou com o movimento de empreendedorismo será totalmente diferente. Você pode empreender. Hoje eu empreendo sozinho. Eu sou um empreendedor de uma pessoa só, mas eu tenho parceiros. Então, o movimento de empreender, ele deve ser encarado como algo que você vai fazer para você. Perfeito. E aí, então, você vai ofertar isso, nem que seja integralmente para alguém. E vamos pontuar bem isso que você falou. Hoje você é o empresário, né? O empreendedor, porque você quer estar sozinho. Sim. Não é? Sim. É uma decisão. É uma decisão que pode ser que mude. Perfeito. Por que não? Pode ser que mude, porque tem outras coisas acontecendo, né? Então foi um parêntese que eu queria só importante. Fechar esse parênteses, Rafa, Manda. porque eu tenho uma definição que eu fiz pra mim mesmo, né? Eu falo que empresário e empreendedor é diferente, e as pessoas podem discordar de mim, Com assim certeza. como vocês, tá? Mas eu falo que empreendedor, né? E aí empreendedor ou empreendedora é um estado de espírito. Perfeito. Por quê? Porque eu falo que assim, você pode intraempreender, tá muito na moda agora, né? Intraempreender. O que é intraempreender? Cara, eu estou dentro de um negócio, Eu vou numa empresa me contratada dar ao CLT. máximo a ponto de eu, sei lá, talvez ser sócio dessa empresa. Ou eu criar projetos aqui dentro que eu estou tocando Perfeito, e Júlio. que o meu resultado está atrelado a esse projeto. Então, e aí eu falo que empreender é um estado de espírito, porque eu falo que nem todo dia eu acordo empreendedor. Mas todos os dias, a partir do momento que eu tenho a nova dimensão digital e a Crax, Você eu acordo acorda empresário. Acabou. Porque eu tenho gestão, eu tenho pessoas, eu tenho um ecossistema que depende de mim. Então nem sempre eu acordo com aquele vou dominar o mundo, mas todos os dias, a partir do momento que eu abro um CNPJ e eu tenho ali minimamente uma Você estrutura, falou muito bem. eu sou empresário. Você falou muito Essa é a bem. minha definição A que eu tenho. gente conversou um pouquinho sobre isso no nosso Exatamente. podcast, lembra? Vocês Sim. me perguntaram. Exato. Literalmente, o empresário é a profissão, né, meu? Isso casa muito com o que o Rafa tá falando. Legal. Essa mudança. A pessoa ela tem que ter essa cabeça aberta pra... É verdade. Cara, eu vou empreender. E eu posso empreender onde eu estou, eu posso empreender onde eu estou em mais de uma empresa. Não necessariamente eu quero ser um empresário. Perfeito. Então eu acho que hoje em dia, até se colocando numa posição, né, sem demagogia alguma, eu e o Dani hoje escolhemos ser empresários, com a Crax, com a nova dimensão digital. Hoje o Rafa, ele tem um espírito mais empreendedor. É E verdade. menos empresário, de querer não ter uma estrutura, Você falou muito mas bem. ele empreende, Muito saca? bem, né, Abrão? Em mais de um projeto, muitas vezes. É isso aí. Muito É bem, isso. Julião, é verdade. É isso. E Então- essa mudança aí, ela tá acontecendo também nas empresas, né? Uma coisa que eu vejo hoje a nova dimensão digital deixa muito claro pra todo mundo dentro da agência que qualquer pessoa pode se tornar nossa sócia. Legal. Ela só precisa mostrar que faz sentido pra nós. Ela só precisa mostrar que ela é sócia. Exatamente. Exatamente. Antes de ser, né? E Pra isso gente é ter alguma cultural. coisa, a gente sempre tem que ser, né? Eu Verdade. brinco com o Júlio, que eu falo assim, Júlio, se o Abraão, se o Rafa, junto com o sócio dele, antigo, tivesse a cultura da NDD, provavelmente a gente não teria a nova dimensão digital. Não, vocês Eu seriam seria sócio sócios do Rafa. juntos, com certeza, com Sabe? certeza. Mas é isso, o que aconteceu que não deu certo dessa sociedade? Ainda bem que vocês não foram. Só digo isso. Então, lá naquele momento eu vi essa oportunidade e aí eu pensei o seguinte, eu vou vender site. O que eu sei fazer de programação? Nada. Mas eu vou vender, depois eu entrego, não tô nem aí. E aí então... Não, a gente é assim mesmo.
Porque tinha muita demanda. E eu falei, nossa, e aí uma habilidade que eu tenho, e eles têm também, que nós temos todos, porque estamos conversando sobre isso, é a venda, né? E se você acredita, isso é uma coisa que eu estudei na faculdade, se você não acredita do produto, você vende. O meu professor, Abílio, falava isso, você tem que acreditar no seu produto, ladainha. Se você tem certeza do que você tá vendendo, É isso aí. você vai vender. É o mesmo caso do Pra objetivo. qualquer pessoa. Não é? E aí eu tinha certeza daquilo. Eu não sabia nem como programar, mas eu certeza que. É o tipo cara eu precisava. construindo aqui o grupo. Ninguém entendia nada e eu Não. falava. Mas por educação a gente fingia. É mesmo, incrível isso aqui. Conversei com a Abraão semana passada e ele falou assim: Meu, dá pra entender agora. Agora eu tô entendendo. Agora faz de sentido, verdade, né? Depois que ela gastou mó grana pra fazer tudo, você falou, mano, agora. Mas ela tava muito na frente, né? Tem aquela frase, né? A diferença do louco e do gênio é que o gênio ele teve resultado e o louco ele não tem. Pois Ainda é. não. Ainda não. Perfeito. Então no começo todo mundo é louco. No começo todo mundo é louco. Mas aí eu peguei. Aí o louco aí, ó. Não é? E eu peguei, então, e falei, eu preciso arrumar um jeito de produzir esses negócios. E aí eu contatei o meu ex-sócio na época, da Procreativo, que chamava Eugênio. E ele é realmente um cara muito fora da curva pra essas coisas e tal. Ah, é verdade. É verdade. O Ele que gênio- fez lá o nosso app, né? Sim, É ele verdade. na parte de tecnologia é um geek muito característico, assim, da época que eu conheci muito mais. E aí eu comecei a fazer freela com ele, com outros caras também e tal. Pegar freela. E aí eu encontrei um cara que era o Bruno, que foi um amigo meu de infância. Eu falei, cara, eu sei vender, tem gente freela que programa, só que eu preciso produzir as coisas que eu não tô com tempo. Bora fazer junto? Bora. E consegui um contrato com uma empresa network dele, que era o caso deles. Aqui paga as continhas, sobra uma coisinha e tal. E essa empresa é meu cliente até hoje. Olha, Meu que principal legal. contrato. Esse Bruno nem fornece mais serviço, nada. Mas eu atendo eles a idas e vindas, mas hoje é meu Legal. principal cliente. Né? Então eu tô Olha só. atendendo esses caras até hoje. Desde Nossa, cara. Muito que legal. doido, né? Que E aí a Procreativo nasceu a partir desse contrato, e aí outro, crescemos, e aí fomos de um escritório menor para um maior, e uma casa incrível, toda reformada, Ai, linda. e maravilhosa, e etc. A Glê foi lá várias vezes. Quantos funcionários, Abraão? A gente chegou no ápice com 30, né, Dan? Nossa, tinha gente. 30 meu, nego. gestão, ó. Já nem sabia mais quem era. E aí eu fazia operação, fazia venda, fazia tudo. E aí chegou uma hora que eu fazia tudo que eu não queria fazer. E o que eu queria fazer eu não fazia. E eu fui um pouco irresponsável, porque apesar de a gente não conseguir fazer tudo, a gente tem que saber tudo o que está acontecendo. Principalmente os nossos indicadores, né? Exatamente. E não basta você ter pessoas de confiança, eles são irmãos. Eu tenho certeza que eles têm confiança plena, não porque são irmãos apenas, mas porque são pessoas que merecem índole confiança boa, sim. recíproca, né? Eu os conheço. Mas é importante o que um e o outro faz ser compartilhado e tal. E eu negligenciei uma parte disso, a parte financeira, porque eu estava tão atolado com várias outras coisas que eu negligenciei absolutamente. E quando eu me dei conta, tinha um problema gigante por escolhas erradas, Decisões erradas. decisões erradas, em conjuntos e não, porque às vezes você não toma todas as decisões como a coisa tá com um formato maior. E aí a pandemia veio. E a pandemia foi muito ruim para muitas pessoas, mas para mim, assim como a minha separação do primeiro casamento, esses traumas, eles são transformadores na minha Perfeito. vida. E aí eu me refiz. Então eu fechei a agência, a minha mãe estava na época comigo ajudando a embalar as coisas, chorando. Mamãe tava chorando, que triste, linda. e eu tava sorridente, felizão. Porque tava fechando, tava- você não ia mais fazer o que você não Porque gostava. eu tava resolvendo um BO que eu tinha entendido, que um ciclo tava se fechando e eu tinha liberdade, mesmo com as rabiolas, como diz aí, eu tinha liberdade de poder fazer outras paradas, Legal, entendeu? legal. Então isso foi o fim da Pro. Meu objetivo principal era pegar todo o dinheiro que eu não tinha, eu tinha uma parte do meu apartamento, uma coisa que eu guardei lá, e eu tinha uns equipamentos também da agência, então eu paguei todos os funcionários que tinham. Legal. Fiz acordo com todos e não... Menos o irmão. Tipo, Não, o Dani já não tava Não, mais. não, brincadeira, Já não tava mais brincadeira. lá. Ele já não tava mais nessa época lá. Mas algumas coisas foram pro escritório deles da Foi, Pro, né? foi. A Várias gente tem coisas. as tampinhas até hoje. Tem banquinha várias de coisas lá. tampinha, Que legal, né? Bastante coisa.
E aí eu paguei todo mundo, e aí depois as coisas a gente resolveu e tal. Mas foi na pandemia, Entendi. né? Eu também já não tinha mais uma relação tão sadia, a gente não tava andando junto, eu e o meu sócio. A gente Opiniões divergentes. legal. tinha muitas coisas que a gente não queria mais partilhar. Perfeito. E aí a gente se encerrou ali de uma maneira sadia até. Fecha o ciclo, Fechou, acabou, um abraço. E a pandemia, uma coisa que ia demorar talvez 1 ano pra acontecer, aconteceu em 2 semanas. Exato. Já acabou, fecha. Então assim, E ainda com a desculpa da pandemia, né? Tipo assim, acabou a pandemia. ela foi um acabou, mais fácil, aditivo. né? Exato. foi um exato, aditivo pra resolver essa parada aí. E aí a coisa aconteceu desse jeitinho. E o Dani, não foi alguns anos atrás disso aí, ele... Não me lembro exatamente como foi o negócio. Não, mas aí eu acho que eu já entendi o link, assim, sabe? Mas foi de boa. E- Foi bem falar. de boa. Foi bem de boa. Uma coisa que eu ia falar, assim... É que o Júlio, eu contei pra ele, mas da minha parte, da parte Não, do mas Rafa, eu entendi, foi tipo bem... assim, vocês começaram, inclusive, enquanto o Rafa ainda tava com a prova. Sim, né? foi o... Sim, Mas tem uma coisa que eu quero trazer aqui pra gente, que eu achei muito importante que o Abrão falou sobre a questão de negligenciar não só os números, né, mas são os indicadores, são os resultados, é o acompanhamento realmente do negócio. Quando eu fiz o podcast com vocês, eu achei muito legal algumas coisas que vocês falaram naquele podcast, que foi relacionado assim, cara, a gente já fez a reunião, ficamos aqui, a gente sabe quanto a gente quer crescer no ano. Por quê? Porque vocês já seguem um ritual de vocês, de olhar o que está acontecendo para conseguir tomar as decisões, né? E eu acho que é isso mesmo que você acabou de trazer. Não é uma questão de não confiar no outro porque o outro está roubando da gente. Não é sobre isso. É uma questão de se deixa a coisa acontecer sem você olhar os dados da empresa, como que você toma a decisão? Sim. Toma a Exato. decisão com base em quê? Exato. Sim, E isso eu Rafa- achei, sabe, muito legal. Assim. O Rafa tava falando de intuição e indo nessa linha, Gleice, eu falo que assim, hoje eu tenho intuição, mas minha intuição é em cima de dados. Uhum. Então, Tem a nossa intuição, mas peraí, eu vou só exato. tomar... O Né? Dani é uma pessoa muito de feeling, né? Eu acho que intuição tem um pouco a ver com feeling. Mas eu falo que assim, minha intuição e meu feeling hoje em dia é muito voltado a dados, né? Porque intuição por intuição, tipo, é igual a gente tava falando aqui, o Dani falou, eu acho que o mercado não é de churn. Aí a gente começa a conversar, atrás dados, você já muda um pouco. Não, e só de ter esse momento de discussão Exato. sobre o que cada um enxerga, Exato. já é um momento de Total. dados, não é? Exatamente. Quero deixar mais um aprendizado aqui para o nosso público, que é uma coisa que eu sinto muita dor. Não sei se vocês passam por isso, mas eu sou mulher, então eu sou um pouco mais sensível, não sou tão prática. Nós, como donos do nosso negócio, como CEOs, né, como C-levels aí, se a gente não decide quais são os nossos momentos de rituais, de conversas, de reuniões, de apresentação de resultado, de institucional para falar da empresa com todo mundo, ninguém decide isso por nós. E para mim, isso é a coisa mais difícil de fazer o negócio acontecer. É mais difícil, eu não consigo falar. Tipo assim, quando que a gente vai fazer reunião tal? Sei lá que reunião que precisa ter. Vocês passam por isso? Vocês passaram por isso? Passamos, e eu gosto sempre de contar a nossa história da Nova Dimensão Digital. Inclusive acho que vai casar com o que eu quero falar. Eu vejo muita gente falando, Júlio, incrível, cara. Como é que você empreende com seu irmão e não tem treta? Eu falo, olha, a gente só não dá murro na cara do outro porque a gente se respeita e se ama muito. Mas já chegou várias vezes. É claro que tem treta, lógico. Tipo, quando fecha a porta, eu e ele, a gente começa, a gente sai, o pessoal tá, tipo, com o olho arregalado, porque é caloroso, né? E eu falo que assim, quando você empreende em família, e hoje o Rafa, ele acaba sendo um parceiro nosso, você tem que ter respeito, acima de tudo. E no final das contas, assim, eu tenho o meu lado, irmão com o Dani, é a ponto de, se hoje eu precisar acabar com o meu CNPJ, eu sei que se eu for criar outro, ou se eu quiser fortalecer a minha PF, eu ainda conto com ele para isso. Então, a gente não se respeita, igual o Rafa estava falando, só por ser irmãos, mas sim porque eu respeito muito a área de conhecimento dele e o tamanho do profissional que ele é e vice-versa, entende? E por isso que tem que ter as conversas. Exatamente. Né? E o que eu ia falar em relação a isso é, todas as vezes que a gente
eu gosto de falar que na nossa história a gente patinou por muitos momentos. Inclusive, hoje em dia, a gente tá no momento de patinar. Pode parecer que, estamos contratando faturamento, mas nós estamos patinando. E todas as vezes que a gente começava a ver que a gente tava patinando, era a hora que sentava eu e ele, conversava 4, 5, 6 horas. Geralmente sempre era de noite, da última vez foi de noite de novo. E a gente saía com um plano de ação do tipo, legal, temos que fazer isso. E recentemente aqui a gente teve uma conversa que a gente falou no outro podcast sobre CEO e eu fiz o meu papel de CEO. Você vai ter orgulho de mim. Depois da bronca que ele levou. Mas ainda tá. Ela tem esse péssimo hábito. Dá bronca, né? Mas foi algo que, assim, foi realmente exercendo a figura de CEO, né, de olhar para o mercado, definir objetivos e tal, trouxe essa ideia para o Dani, e ainda é muito embrionário, a gente ainda está modelando muita coisa, por isso que não vou contar aqui, mas assim, em todos os momentos é necessário você ter essas conversas que podem mudar o rumo do teu negócio, assim como o Rafa, em algum momento ele teve alguma conversa ou alguma decisão que mudou um rumo para um lado ruim, e eu e o Dani não estamos insuscetíveis a isso, nós estamos fadados a poder tomar essa decisão, mas todas as vezes que você senta, você coloca ali, cara, é isso que você tá transparente. Ó, tá bom, medo, tá ruim, né? Sem medo. E você fala... Quero assim, quero assado. Não sei o que eu quero. Eu acho que você tem que ser transparente e não pode ter medo. Eu acho que uma coisa que a gente nunca teve é medo de falar, cara, você tá indo mal ou você tá indo bem. Cara, eu gostei muito da sua ideia, ou tipo, essa ideia é uma bosta, ou seu resultado tá bom ou tá ruim. E porque, desse jeito mesmo, tá? Sabe? Bem transparente, porque eu acho que o Júlio fala uma frase que é muito boa, que é conversas difíceis geram situações mais fáceis. Com certeza. E situações fáceis... Conversas fáceis geram situações muito difíceis. E os empresários, às vezes, evitam isso, né? Porque não quer gerar um mal-estar, porque tá muito na operação e acaba não tendo tempo para conversar. E aí acaba que a visão do negócio se perde, acaba que a cultura se perde, acaba que os números passam a não ter mais na palma da sua mão. Perfeito. E aí gera um problema. Não, e uma coisa legal que o Júlio trouxe relacionada a isso não é porque vocês são irmãos ou não é porque você teve um sócio que não era irmão. Sim. O relacionamento já é muito difícil por si só, independente se é família, se não é. Uhum. E a gente tem uma crença, né? Que é assim, Deus me livre empreender com mulher, marido, irmão, tal, não sei o quê. Cara, muitas vezes é muito melhor você empreender com alguém que você confia e vai aprender a conversar, vai fazer uma terapia, né? Vai fazer um autoconhecimento aí pra ficar de boa. Você tem que confiar no sócio, mas o principal fator para você decidir um sócio é confiança. Com certeza. Confiança não, perdão. Complementariedade. Complementariedade, e confiança também. Só que o problema que existe muito é, tipo, a pessoa vai lá e fala, putz, o Abraão, eu quero que ele seja meu sócio. Só que o Abraão e eu fazemos a mesma coisa. Não. Tipo, a gente não se complementa. A gente confia um no outro, mas... só que aí, pela amizade ou por alguma coisa, acaba se tornando sócio de alguém que nem te complementa. Aí você tá dividindo a fatia de um bolo e os dois fazendo a mesma coisa. Dois designers. Dois designers, dois vendedores, dois financeiros, dois isso, dois aquilo. O negócio não vai crescer. Hoje eu tô aqui com todo mundo que quer complementar a mim. Tem que ser dessa forma. Legal, né? Quando você empreende, isso é um organograma mesmo. Quando você empreende, inevitavelmente, ou quase sempre, né? Os seus primeiros clientes são seus familiares. Com certeza. Vou fazer a unha, vou montar uma agência de publicidade, vou vender picolé. É sempre a nossa família. É sempre a família. E aquelas que realmente apoiam a gente vão fazer questão de ser. É verdade. Então, e aí não é fácil. E se você não souber se relacionar com essas pessoas mais próximas... Como você vai saber se relacionar com quem não é próximo? Exatamente. Então isso é um exercício do empreendedorismo. Perfeito. Quando você abre um pouco mais essa esfera, você vai para os seus amigos. E é a mesma coisa. E aí quando você abre um pouco mais, você vai para os amigos dos seus amigos. E só então na terceira ou quarta camada que de fato você vai começar a conectar com pessoas que não têm nenhum vínculo com você. Então é essencial você saber se relacionar com as pessoas próximas para você poder fazer alguma coisa. Nós nunca tivemos muito problemas relacionais, né? A gente já quebrou alguns pau, nem quebramos pau. Eu já dei alguns escova no Dani quando ele trabalhava comigo, até de forma errada. O Júlio, muito pouco, assim.
Mas a gente tem uma relação muito boa, tranquila. E é exceção, na real, isso aí. A gente vê por aí, irmãos, tem Verdade. nos arranca lá. E que bom que a relação de vocês é boa, mas a mãe então deve pirar, né, meu? Não, o problema da o problema da nossa O relação. problema da minha mãe. A problemática é ela, na real. Nós é de boa. A véia Ela vai assistir esse cascuda. podcast, ela vai rir demais, viu? Não, Inclusive, seria mãe, cômico um se não beijo, fosse tá? Ela vai rir trágico. demais. Mãe, um beijo antes que os seus Mãe, a filhos gente te ama, desnaturados. mãe. Te amamos. Porque Ela ela vai. trabalha lá. Ela trabalha, Trabalha inclusive, lá. a gente tava falando de confiança, e aí o Rafa falou, até pra deixar um insight, né, pro pessoal, o Rafa falou sobre, tipo, não é só questão de confiança, mas você ter atenção àquilo. Então, eu vou lá, eu vou olhar. Eu confio na pessoa, mas eu vou lá, eu vou olhar. Por exemplo, Porque você tem outra visão daquilo que você vai na ver. segunda-feira, sempre tem uma reunião financeira que participa eu, minha mãe, que é meu financeiro operacional, contas a pagar, contas a receber, e o Raul, que é o meu gestor financeiro. CFO de aluguel. CFO de aluguel, né? E aí eu falei o Dani, em um determinado momento, ele queria ter uma visão, se a gente pode tomar a decisão. Falei, cara, vamos pra reunião com a gente. E aí sentou o nosso head de operações. E só uma curiosidade, eu, mesmo sendo CEO da empresa e essa parte financeira ainda estando debaixo do meu guarda-chuva, eu não sei a senha da conta bancária. Então, assim, eu confio, o Dani confia em mim, eu confio na minha mãe, né? E só que ao mesmo tempo a gente está a todo momento conferindo, a gente está a todo momento olhando métricas, olhando, e aí a qualquer momento ele pode falar assim, eu não discordo, eu não concordo com isso, será que tem isso mesmo? E eu vou lá e tiro um print ou mando a senha para ele, porque além de confiar, ele está conferindo, então todo mundo está na mesma página. Muito legal. Né? Então eu acho que tem que ter a relação sim de confiança, mas cada um tem que exercer o seu papel. Perfeito. E se para você exercer o seu papel, você precisa daquela informação, vá atrás. Exato. E você falou muito bem sobre não ter a senha, né, pra entrar no banco. Por quê? Você não precisa entrar no banco. Exato. Você vai ver o quê do banco? Aí assim, não, se eu não confio, eu quero ver o banco. Sim. Mas se eu confio, eu vejo os dados. Exatamente. Perfeito. Exato. Muito Exatamente. Muito legal, galera. Eu acho que a gente, né, trouxe bastante coisa. Achei que a gente tava no começo ainda. Não, a gente ainda não acabou, mas daqui a pouquinho a gente termina. A gente entra num momento, assim, que eu gosto muito de trazer os aprendizados, sabe? Que a gente teve. Os meninos escreveram aqui, né, a questão... Os meninos Daniel e Abraão, que foram as pessoas... Porque o Júlio não escreveu. Porque eu sou Gostaria de deixar Não, registrado. só deixar registrado esse Gravado. corte. Esse é o único corte que vai pro meu Reels. Eu e o Abraão preenchemos o formulário. O Júlio, que nos cobrou do formulário, não preencheu. Porque eu sou de falar, não sou de fazer. Então todo esse papo de organização, porque ainda essa organização, a confiança, você tem que olhar. É porque Mas eu sou confio, de né, falar. Júlio? Sou de falar, não sou de fazer. Faça o que eu... Como é que é? Faça o que eu faço. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Perfeito. E aí, né, os principais aprendizados aqui que o Abraão teve foram, né, maturidade nas relações, liderar é o maior desafio de todos, né, enquanto a gente empreende. E o que o nosso mestre ali falou foi: ter resiliência, foco e determinação para fazer acontecer é muito importante. Faça mais do que planeja. Esse é o segredo. Faça mais do que planeje. Eu acho que... Eu brinco que... Eu odeio business plan. Eu também. É verdade. Eu também. Porque o que tem de gente que fez business plan e nunca botou pra E rodar deixa é brincadeira. guardado, não. Pô, exemplo, o Juan. O Juan é um cara que eu admiro. Porque ele não tinha feeling nenhum de business, assim, tipo... Ele até hoje ainda sente umas dores de barriga que eu e o Júlio tem que falar, calma, isso é normal. Desesperadão, às vezes, tá? Mas ele foi Mas lá tá tudo bem. e ele foi lá com cara e coragem. Sim. Achou É um tipo a ponto... Angélica daqui, ela tem os medos. Eu falo, respira. Calma, respira. Respira. E aí, mas ele foi lá, ele achou um ponto, ele alugou, ele comprou o gramado, comprou as redes, comprou o gol, abriu, fez acontecer. Perfeito, cara. E aí ele começou... E o negócio acontece, porque a hora que a água bate na bunda, a Eu gente falo que aprende a não tem nadar. como dar errado pra quem faz até dar certo. É perfeito. Ponto final. Se der ruim, no máximo que você fez foi aprender. Você evoluiu de alguma maneira, sabe? Então, assim, tem muita gente por aí com business plan lindo que na prática não vai dar em nada. Mas o problema do business plan, eu acho que pra gente que é pequeno empreendedor, que começa a empreender do nada, é que a gente cria uma pseudo
né, realidade, assim, que eu estou empreendendo. Por quê? Porque eu estou colocando tudo no business plan. Na verdade, é uma pseudo-segurança, é uma pseudo-realidade, porque daí a pessoa vai, pseudo, né, já é de realidade, assim, mas a pessoa vai e coloca tudo ali e ela já se sente empreendedora. E ela guarda o plano de negócios. E aí, como o meu grande CEO fala, planilha aceita tudo, meu amigo. Pois é, isso, pois é. Quando a gente vai e realmente empreende na raça, seja qualquer empreendedor, né, gente, fazer o site, eu fazer o curso, o infoproduto, vocês começaram aqui e tal, vender água na rua, vender brigadeiro, e aí o negócio começa a crescer e tal, a gente testa na prática. Depois a gente desenha um business plan. Exato. E daí a gente consegue estruturar, consegue deixar o negócio redondo. Seu business plan tá lá no Excel, né? Minha taxa de conversão vai ser de 5% e no primeiro mês eu vou faturar 50 mil. Aí se a taxa de conversão vai pra 1%, você não sabe o que fazer. Ou você faturou 5 mil, e aí? Ou você não faturou. Exatamente. Aí você fica pensando, mas cadê os 5%? E até pensando nessa hierarquia, né, Gleice? Eu falo... Recentemente eu fui palestrar, e aí eu fui palestrar para vários donos de agência, né? Tanto eu quanto o Dani foi falar de liderança, e eu fui falar sobre gestão financeira, e aí a gente foi palestrar sobre vários caras, e o nome da minha... Pode falar palavrão aqui? Pode? Tem liberdade, sei lá, né? O nome da palestra... O nome da palestra é um palavrão, é assim, ó, foda-se o seu faturamento. Literalmente, por quê? Eu tinha que fazer uma palavra. Desculpa, tem um meme que é... Desculpa o palavreado, mas ele é um bananão. Já viu aqui? Eu achei que era um puta de um palavrão. Pode falar palavrão. O Caio. Do Caio. Mas o nome da minha palestra era Foda-se o seu faturamento, né? Por quê? A gente tá falando aqui de business plan. Meu, tô nem aí pro seu business plan. Vai fazer, vai vender. Ah, vendi, tem o faturamento. Mas, pô, às vezes você tem lá 10 mil de faturamento e gastou 9 mil pra ter esse faturamento. Porra, foda-se. Prefiro o Dani, que foi lá e faturou 1/3, 3 mil reais, só que não teve custo. Ele tá lucrando muito mais. Fui pra ele Campos do Jordão. Exatamente, entende? Então, assim, eu falo que faturamento é uma métrica de vaidade. O que importa mesmo, no final das contas, é lucratividade. E outra coisa, né? Através da lucratividade, caixa. Porque você pode, com a tua lucratividade, distribuir entre os sócios, né? Ou você pode criar caixa para tornar a tua empresa mais forte, reinvestir na própria operação. Então, por exemplo, hoje, comentei lá no início da faculdade que eu fiz, essa faculdade, ela só existe, né? A Fundação Salvador Arena, porque a empresa termomecânica... Ela teve um fundador, que é o Salvador Arena, e ele não teve filhos, igual o Rafa, né? Não quer ter filho. Aí ele deixou a herança da empresa, uma empresa bilionária, para a fundação. Que legal. E hoje 33% do faturamento da empresa, né, no ano é reinvestido em novos maquinários na própria empresa, 33% é distribuição de PLR e 33% vai para a fundação, para a parte educacional. Legal, hein? Então assim, cara, porra... Imagina chegar um business desse tamanho. Nossa, assim, ó, absurdo, e saca? já consegue dividir esses valores. É animal. Então assim... até pula. Cara, você pode fazer o que você quiser com o seu faturamento, mas você tem que pensar em deixar a sua empresa forte, você tem que distribuir dinheiro para você ter a tua PF forte também, mas assim, no final das contas, o faturamento vai ser só um número. Você começou falando aí, né? Se você falasse só a nossa... isso que eu achei muito legal, assim, eu não tô nem aí. Agora, tipo, a gente já conversou com pessoas que às vezes faturam 1/3 que a gente, e o cara tem Meca, tem Porsche, a gente fala, por quê? Porque às vezes o custo cara tá fatura, muito menor. o lucro é 95%. O lucro dele é 95%, sabe? Ou também não. Ou às vezes ele não tá crescendo. A gente gasta muito dinheiro pra reinvestir no nosso negócio. Perfeito, a gente tá contratando gente nova, tá mudando de escritório, tá comprando equipamento, investindo em marketing, fazendo um monte de movimento. Porque a gente poderia ter a lucratividade maior, mas é o trade-off. É uma opção minha de eu ir lá e abaixar minha lucratividade porque eu quero reinvestir na empresa pra fazer ela crescer. Perfeito. Muito boa. E aí, né, os principais erros, o Rafa coloca aqui como omissão de ter uma visão mais holística, né? Que é exatamente, basicamente, o que você falou. E o Dan coloca ter subestimado o nosso valor, ter falado poucos nãos na jornada, ter desviado o foco algumas vezes. Exatamente. Eu acho que uma das principais habilidades do empreendedor não é falar sim, mas falar não, né? Porque quando você começa a empreender, começa a ter resultado, começa a ter mais visibilidade, muitas oportunidades aparecem. E você tem que dizer não para algumas delas. Mas a gente só fala não quando o objetivo tá claro. E quando a gente começa, a gente não tem o objetivo claro.
Exato. Então a Mas- gente precisa sofrer tudo isso pra conseguir falar. Mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque eu acho que mesmo com o objetivo claro, quando você começa a empreender e ter resultado, você acha... Tem um meme que é tipo assim, tudo que eu boto a mão vira ouro, sabe? E aí quando você começa... Achar toque que de Midas? De Midas. Exato. E aí Achar que você vai ter que colocar a mão em tudo. E aí você fala, putz, mas esse projeto, e se for a nova Tesla? E eu não investi, o cara queria que eu fosse... Nossa, cara. E aí você tem que aprender a dizer Isso é não. Mas isso Certo. eu tenho uma visão bem boa, assim. Isso é uma- Pra isso eu dou muitos nãos. Muitos não. Isso aí eu conheço pessoas que tem esse traço, isso é meio megalomaníaco, na real, assim. Você Não, eu acho que é começa- um visionário. Não é nem visionário, é uma pessoa meio que mas é tipo pato, saca assim? faz Nada, tudo e corre, não faz voa, não nada, faz não Não, é? não faz nada. É. Claro, tem pessoas que têm uma capacidade absurda e não faz sozinha. Mas eu ando vendo a quantidade de informação, a oferta de informação hoje é tão grande Gigantesco. que isso é uma dificuldade para as pessoas que querem empreender. Porque, e aí você faz o business plan, por quê? Porque você tem ali É. os aplicativos que fazem isso, as planilhas infinitas, você tem o celular que é A inteligência artificial até escreve o business plan pra você. Então você senta E no tem sofá, 3 gurus falando que você precisa fazer tem isso. 3 Exato. gurus que você precisa falar isso. Aí quando você vê, você fez Você não fez milhão de nada. coisa, mas não fez absolutamente É verdade, nada. é verdade. E aí você tem lá na bio do seu Instagram, CEO de 3 empresas e não fatura nada. E essas empresas não é ninguém, é você e aí seu você papel. clica no... tipo, Perdão. enfim. Então, Perfeito. esse fala não é importante mesmo por conta dessa motivação e desse foco e tal. E isso é uma coisa muito contemporânea agora para minha jornada de entender as coisas que eu não quero fazer. É mais importante do que as que você quer. Sim, porque é por eliminação. Exato. Uhum, Se você tem um monte de coisa, você tira as do não e por eliminação fica as do Exatamente. Sim, Perfeito. sim. Vou estender essa pergunta minha. acho Você que não era pode, isso. porque você não respondeu. Beleza, então. Ah, vira o meme. Vira o meme. Pega o corte. Você não, mas ele tem a cota. Eu devo ter. Brincadeira, réplica. Julião. Brincadeira. A gente é um podcast. Como fala? Eu esqueci a palavra. Inclusivo? Inclusivo. Pode falar. Você tem só lugar de fala. Eu já tô me sentindo meio das irmãs. Não, você tem que ver quando pega. Os dois são muito. Quer toda hora ficar fazendo piadinha comigo. Ele é o Zé Meme, né? É. Quando agora, em vez de dar uma citação de um livro, ele viu num meme. A era da tecnologia mudou muito. E aí eles falam que, ai, Júlio é chato, Júlio é rabugento. Porra, só Legal, Julião. me zoam, velho. Quem fala isso? Ô, Dani, toda hora. E você também fala. Quem Você fala é a também. mamãe. Não, A mamãe fala isso. Chega, irmãos, por favor. Você não aguenta tudo. Ô, mãe. Eu não aguento o Júlio mais. Eu Ela liga também, pro Dani e cara. fala, eu não aguento mais o Rafa. Ela liga pro Júlio e fala, meu, mas o Dani. mano." E aí quando a gente bota ela na sala e fala, você não aguenta quem? Ela começa a chorar, porque ela não consegue admitir que ela não aguenta os 3. mas na hora do Dia das Mães, ela quer o presente dividido pelos 3, né? É verdade. E aí, Gleice, Julião? não, eu ia falar que assim, atrelar demais. um pouco do que os dois falaram, né? Eu acho que quanto antes você ter o olhar para pessoas, melhor. Então, acho que talvez um dos erros que eu falaria é Que é esse erro que o Dani trouxe pra mais gente. ou menos na linha que o Dani trouxe, ele falou sobre falar não, né? Aham. E eu falaria sobre tentar descentralizar mais as coisas de você. Delegar. E é assim, delegar, né? Porque no final das contas, cara, quando você começa a faturar legal, quando você começa a ter um time, você pode ser o melhor naquilo que você faz. O Dani é o melhor gestor de tráfego que eu conheço. Talvez eu seja o melhor vendedor que eu vá conhecer na minha jornada. Mas eu não vou crescer a minha empresa Não. para onde eu quero Não mesmo. se for só o Dani fazendo gestão de Perfeito, tráfego perfeito. e somente eu vendendo. Muito bom Então, colocado. quanto antes você se desapegar e colocar pessoas abaixo de você para fazer aquilo que você faz, você consegue. E aí, o seu desafio não é mais executar, e sim liderar, que gerenciar. é muito mais difícil. Então, assim, quanto antes você ter o olhar para liderança e gestão e desaguar isso para que outras pessoas possam fazer, nem que seja nota 7, nota 8, eu Não. acredito que você consiga. Eu acho Tá que... 8? Na realidade, eu digo que eu quero que as pessoas sejam do meu Melhores. time cada Muito vez melhores do que você, Exatamente. com certeza. Tem uma premissa que o G4 fala, que eu gosto muito da frase, que é as pessoas têm medo de treinar seu time com medo deles serem treinados e irem embora.
né? Só que você tem que Tenta ter não treinar medo, pra você ver. tem que ter medo das pessoas serem ruins dentro da sua empresa. É isso aí. Né? Então eu sempre digo pra todo mundo lá dentro do meu time, eu quero que vocês sejam muito melhores do que eu. Perfeito. Porque a partir do momento que vocês são melhores do que eu tenho tempo e segurança de que vocês estão executando um trabalho infinitamente melhor e eu tô olhando pra um outro lado. E eu acho que esse é o espírito do empreendedorismo. Exato, que a gente tem que ter. tirar um pouco o chapéu. Eu não quero mais ser gestor de tráfego, porque ser gestor de tráfego faz com que meu negócio não cresça. Uhum. Eu quero ser um cara que tá olhando pro meu negócio como um todo. Não, é muito melhor você agora, de repente, contratar um pequeno empreendedor que é gestor de tráfego. Sim. Ele vem, ele faz o negócio dele na sua empresa, e aí, com a sua empresa, você cresce, ele começa a ter outras pessoas, Sim. e aí o negócio realmente cresce. Isso daí é o movimento natural do que a gente falou há pouco, Que vai acontecer, sobre o né? formato das empresas. Exato. Então, eu tenho um amigo de infância que é advogado, Rafael Casaquevicius, mais conhecido como Gordo. Gordo. E ele trabalhava numa empresa chamada Perpec, Uhum. que é um grande conglomerado de advogados, os caras têm McDonald's de cliente e tal. E lá atrás, muitos anos atrás, eles já tinham uma cultura de dar 1% da empresa Que pros legal, caras. que legal. Então, e eu achava isso, nossa, mas que ousado, o cara tá dando 1% da Uhum. empresa. Não é uma SA, né, de capital Sim, sim. aberto, nada disso, mas uma empresa privada, limitada, talvez. E eu achava isso muito legal. Hoje eu vejo esse movimento Natural, né? É um de- pouco mais de leve, estruturas né? de pessoas e empresas que realmente estão antenadas Ai, mas que neste bom, que formato. bom. Que é isso, que é o natural de onde... Porque assim, o papel, a planilha cita qualquer coisa. Tudo. O governo, ele pode escrever o que ele quiser na Constituição. Ele pode colocar PLs infinitas lá de tudo que o nosso queridíssimo presidente quiser. O mercado regula. Perfeito. Não existe mágica. A inflação é regulada pelo mercado e não pelo Banco Central. Então, o mercado de oferta de trabalho e de trabalhadores é regulado pela oferta e demanda. É verdade. Então, é uma conta muito simples. Se você entende isso, empresários entendem e potenciais trabalhadores entendem, vai acontecer isso. Um gestor de tráfego que tem um Que vai destaque, virar um pequeno empreendedor vira um dentro pequeno do negócio. dentro do negócio, E aí vai ele entra montar e a empreende equipe mesmo, dele, é isso e aí. ele vai criar uma célula, e dessa célula cria uma outra terceira Uhum. É empresa isso para aí. todo mundo. Que aí é aquilo, é melhor ter um pedaço da montanha do que a lombada inteira. Com certeza. Eu lembro quando eu falei Eu isso, sou foi em muito bom, né, com essas 2017. frases fáceis. Puta que pariu. Foi em 2017, quando eu comentei isso com o meu contador e meu antigo sócio. E eu falei assim, não, eu quero pessoas dentro da minha razão social. Os dois falaram assim, você é louca. Você não pode colocar qualquer um dentro da razão social. Eu falei, não, gente, não vai ter como a gente crescer. A gente é pequeno. Pra gente crescer cada vez mais, a gente precisa ter pessoas que empreendem. Não. E hoje a gente tá em 2024 e já o mercado, né, já tá começando a fazer isso. Porque no final das contas, se você não fizer isso, você vai perder essa pessoa. Você vai perder essa vai pessoa. perder E essa sabe pessoa uma pro coisa mercado. muito legal que você trouxe? Que assim, em companhias, né, grandes realmente, empresas, você só é promovido quando você tem alguém preparado pra Uhum. pegar o seu lugar. Perfeito. Senão você não é promovido, cara. Você não vira um gerente ali. E se o pequeno empreendedor não nasce com essa visão, ele nunca vai, ele vai ficar ali, literalmente. Ele vai perder talento, não vai conseguir Muito legal. reter gente boa. E Exatamente. numa macrovisão, as empresas são então, os grandes negócios hoje, as big techs, por exemplo, elas não desenvolvem absolutamente tudo que elas usam. Elas compram empresas Exato. hiper especialistas Exato. nisso. Equiharding, que eles falam. Então, essa é uma macrovisão e você traz isso para o micro, ou seja, para pessoas e não para empresas, é a mesma coisa. Uhum. Você não vai desenvolver apenas, você vai absorver pessoas que já Exato. têm Eu tava conversando, eu fui almoçar mais sexta-feira fácil. passada com um amigo meu e ele tava falando exatamente sobre isso. A gente falou de business plan e tal. Ele vai corta, brincadeira. É que eu não tô falando o nome, né? Então tudo faz. fica em paz. Na minha cabeça pareceu errado falar isso. Mas o plano dele é sair de uma grande empresa, começar a empreender e ele quer vender a empresa em 5 anos Legal. para uma multinacional. Talvez ele até venda para a empresa que ele está Legal, saindo. legal. Mas assim, é um movimento e ele já tá num cargo muito alto na empresa, ganhando mas muito super bem. legal, né, meu? Só que ele fala, né, a pulguinha ali que tá coçando, que ele quer empreender. Mas o bacana é isso, cara. Você pode criar a tua empresa para futuramente ser adquirido. E hoje o mercado é muito natural você fazer Muito isso. legal, eu né? acho. O nosso mercado de agências, ele tá vivendo isso, né? Foi comprado pela Pelo grupo ABC, blá Young blá. Horace, motherfucker. Exato. Vamos encerrando, senhores. encerra. Vamos para nossa última parte do podcast. É rápida essa parte, hein?
Ih, É igual a nossa, lá bate papo. Como que você fala, Dani? Ah, é, né? Lá Bate-bola, tira jogo o... rápido. Bate bola. É bem rapidinho. Não, é porque Eu tenho que ficar treinando as pessoas pra terem os... Bate bola, jogo rápido. uai, tá bom. É bem rapidinho, a gente chama de mapa de sucesso, que são as perguntas de ouro. Aí cada um vai ter o seu momento de falar, mas é algo bem simples, tá? Legal. Abraão, qual foi a característica que você tem, na verdade, que você sabe que dá certo pra você empreender? Vendas. Essa é a característica tua. Vendas. Qual é a característica que você é um vendedor, que faz você ser um vendedor? Empenho, estudo, dedicação. Você é um cara empenhado. Eu gosto de estudar as paradas que eu tenho interesse. Perfeito. E qual característica que deu errado? Que deu errado. Como é que eu vou chamar isso? Eu ia falar burrice, mas não acho que é muito delicado, né? Excesso de confiança. A confiança, ela pra quem merece, deve vir em excesso. Perfeito. Mas negligenciamento. Perfeito. Negligenciei partes vitais da minha vida. Tipo, parei de respirar de uma narina. Não dá. A visão vai entupir a outra. Tá. E a sua? Bom, eu sou um bom vendedor, eu acho que qualquer empresário... A melhor característica de um empresário é ser vendedor, saber vender as suas ideias. Porque a todo momento a gente tá vendendo, né? O que você acha que é essa parte aí em você? Mas eu acho que eu pego qualquer ideia bosta e faço ela se tornar boa, sabe? Eu sou um bom estrategista, assim. Eu consigo Perfeito. pegar qualquer negócio e transformar... Tem visão, né, do sabe? negócio. Eu consigo desenhar uma estratégia de uma ideia ruim se tornar uma ideia muito sexy, boa e vendável. Perfeito. E o meu calcanhar de Aquiles, assim, talvez seja... olhar pra números, assim. Eu sou um cara muito de... Visual. Eu vou lá e faço. Eu não tenho tempo ruim, eu vou lá e faço acontecer qualquer coisa. Mas eu sou um cara com muito pouco olhar pra números, dados, eu vou mais em feeling e execução. Mas é uma coisa que hoje, com mais tempo pra ser estratégico dentro do meu negócio, eu tenho estudado mais. Perfeito. Partes financeiras, tomadas de decisão, coisas mais assim. Mas você acha ruim, assim, fazer a análise do negócio? É tipo isso? Conseguir fazer análise através de números também, sabe? Perfeito. Porque hoje eu uso os números ao meu favor, mas eu tomo decisões também muito baseado em feeling Perfeito. e vou fazendo acontecer. Que é mais um perfil nosso do E marketing só mesmo, pra né? complementar o que ele tá falando, embora, por exemplo, gestor de tráfego... Eu falei. Complementar o que ele tá falando, Júlio? Porque pode parecer esquisito, mas, É por a voz exemplo, da consciência um dele. gestor de tráfego não olhar para dados, para números. Ah, não, aqui eu tô falando sobre negócios. De negócio, Não, exatamente. é pessoal. Exato, mas ele porque mesmo. tem algumas atividades que ele ainda Já faz. terminou já ou não? Ah. Ia falar, velho. O cara tá falando, aí eu não concordo, tô trazendo Mas é sobre ele. Eu não concordo, Agora a gente vai falar sobre você, Eu Júlio. concordo, tem olhar para dados. Eu acho que um problema que eu tenho é intolerância à lactose. Você não tem intolerância à lactose. Não é. Isso mas, Júlio, eu fui Sou diagnosticado com isso, cara. Tô brincando. Você olha para dados. O problema que eu tenho é insônia, não? Não, Eu durmo do seu lado toda noite, eu vejo... Júlio, faz 2 anos que a gente não mora mais junto. Eu tenho insônia, cara. Foi ótimo. Gente, por favor, qual é a característica que deu errado no empreendedorismo do Júlio? Fique à vontade. Não, agora é a sua hora. Agora é a sua hora, vai lá. Agora é a sua hora. Agora eles que vão responder pra você. Pô, tava mó pegada séria, acabei... Desculpa, gente. Desculpa. É tipo assim, eu tava falando sobre empresarialmente falando. É tipo ele ter falado que ele não se vê como CEO na empresa. Eu, não, mas porra, você é CEO, cara. O que você tá falando aqui nesse podcast? A gente deu uma chapuletada nele, né? Corta que a gente tem que fazer uma reunião agora. O meu CEO não é CEO. É tipo que ele falou ontem, ei, vamos jogar bola, deixa eu ver se com a minha mulher se eu quero. Isso é assim, padrão, ele isso tá é assim, padrão. né? Desculpa, meu. Isso é padrão, isso é padrão. Desculpa, audiência. É que é assim mesmo, entendeu? Na mesa de um bar. Exatamente. Eu vou compartilhar da mesma coisa que o Rafa disse, vendas. Então, não só porque eu sou vendedor, mas eu acho que Mas isso, eu quero saber o pontinho lá dentro. o pontinho que é. A venda, ela é O o que me topo do faz? iceberg. Então, o que tá dentro? Qual é o seu posicionamento, a sua característica que faz você se enxergar como um bom vendedor? Na minha opinião, eu acho que eu sempre fui muito bom de entender o que motivava as pessoas. Legal. E às vezes a minha mulher até fala, né, que isso acaba sendo, pode ser arriscado. Por quê?
Se eu vender uma ideia pra você, eu consigo facilmente manipular as pessoas pro bom, mas eu poderia usar isso pro ruim. Então eu acho que eu tenho, assim, na minha fala, em tudo que eu fui construindo, essa facilidade de entender o que motiva uma pessoa, de conseguir lidar com a pessoa, ter uma boa escutativa. Perfeito. Então eu falo que um bom vendedor, ele não é, embora eu falo pra caramba, eu falo muito, né? Mas eu falo que você tem que fazer boas perguntas pra pessoa. Legal. Pra, através daquilo, você utilizar contra ela. Perfeito. Então, acho que isso é o que me faz ser um bom vendedor. Perfeito. Agora, a parte ruim, né? Só um minutinho. Vocês perceberam que todos falaram vendas, mas todos têm um gatilho de venda diferente? Sim, Sim, verdade. somos pessoas distintas. Perfeito, é isso aí. Porque eu acho assim, ruim, sabe? Quando eu comecei a empreender, que eu perguntava as coisas para as pessoas falavam assim, é isso. Então a gente fala assim, meu, você tem que ser um bom vendedor. O que é ser um bom vendedor, cara? É que vendas é uma habilidade. É uma Exato. habilidade. Qual é como que você Perfeito. construiu? Quais são os seus skills Isso! para construir essa habilidade? Chita! Então, por exemplo, eu gosto de estudar as paradas Perfeito. o máximo perfeito. possível. Estudar intelectualmente e praticamente. Perfeito. O Júlio tem esse lado Gosta da de ouvir, de psicologia, ver. troca Você gosta de e tal. desenhar o plano. Estratégico, Muito legal, exato. muito legal. Exato. Interessantíssimo. São diferentes. E o lado que você teve que mudar? Além de ficar dando B dele nos outros. 4 palavras. Vamos ver se ele consegue. Centralizador. Eu acho que... consegui uma só. Centralizador. Eu... Ponto final, cara. Até hoje... Pô, todo mundo teve Tô direito de brincando. explicar. É o que era. Seus toques acabaram. Ô, mãe! Mas- Ele é assim, um problema do Júlio é que ele se tornou um homem dramático. E aí. Cara, esse vai Aí ser tem o que ficar podcast cuidando mais dele e engraçado da do minha mãe. Boa. Eu e o Rafa. Não, só É não verdade. Ele é nossa mãe. Centralizador, Eu sempre Júlio. quis ter uma irmã. Júlio, a palavra está... Não dá, Isso viu, é inglês? politicamente- Júlio, a palavra está com você. Ai, gente. Mas é legal ter esses momentos divertidos com os irmãos. Mas Você chegou uma hora teve que já- mudar a sua característica sobre ser centralizador? Eu tive que mudar a minha característica. Estou mudando, vou ser bem sincero, estou mudando. Porque eu sempre tive aquele negócio. Até um ano atrás, eu tentei várias vezes colocar alguém pra trabalhar em vendas comigo. E o meu E o cara nunca era bom o suficiente. Exato, meu problema era, esse cara aqui é um debilóide. E aí eu entendi que não, na realidade eu tenho que encontrar pessoas com características boas e eu treinar essa pessoa pra ela ser cada vez melhor, Exato. mesmo que ela não se pareça comigo, Exato. né? Então assim, eu tenho hoje a minha mãe e às vezes eu pego algumas coisas da minha mãe ali pra fazer, porque eu acho que se ela for fazer, ela não vai fazer tão bem feito. Então eu tenho a mania de centralizar em mim algumas coisas e eu acabo me perdendo na minha própria agenda, Perfeito. me perdendo no meu tempo, esquecendo várias tarefas. Então hoje em dia o Dani briga muito comigo porque eu esqueço as coisas. Mas é que a gente entendeu, né, o porquê disso, né? Centralizo. Você Não fica só centraliza, né? Pega o que é do amiguinho. Exatamente. E aí não preenche o formulário. Exato. Você esqueceu por causa Ele disso. não quis, Mas o Júlio esqueceu. tem melhorado muito. Eu acho que assim, na verdade, não é só sobre ser centralizador, é porque ele também. Ele quer o negócio direito, Ele não tinha né, muita meu? clareza. Você vê que quando ele teve clareza do que ele precisava ali na área comercial Ele foi dele, lá ele e fez fez. rapidinho e tá redondo. E faz parte do nosso E crescimento, faz parte, né, isso Júlio? entra naquele ponto principal lá, que é você. Se ele tivesse talvez planejado mais, ele não teria executado. Então ele Perfeito. foi lá e foi executando, achando aonde estava errando e corrigiu. E, Júlio, eu te entendo muito. E você entende por que eu coloquei aquele ponto de o quanto antes você largar? Porque é o que eu vivi e eu estou também vivendo. E eu acho que esse é o principal problema. Perfeito, Porque a pessoa perfeito. passa, não vou soltar. Parece um filho. Só né? eu sei Não vou fazer, é soltar. horrível Não, isso. eu falo que minha mãe, ela criou, a diferença até de mim pra minha mulher, a criação que a gente teve foi muito pra rua. Minha mãe mostrou, gente, isso aqui é a vida real. E às vezes você, tá com aquele negócio ali, solta É que isso aquilo aí. vai acontecer, entendeu? E uma coisa boa que você trouxe é que assim, você delegou lá pra sua mãe. Tem uma coisa que ela não vai saber fazer. Ao invés de você fazer, você vai ter que contratar alguém que vai fazer essa parte. E aí o time começa a ser montado. É isso aí. Né? Exato. Sim. Muito legal. Ou eu treino ela pra ela conseguir fazer Exato. várias vezes, cria um processo. Mas isso é uma Perfeito. parte da jornada que, inevitavelmente, todo mundo que vai empreender vai passar. Eu passei por isso, eventualmente passo às vezes, mas fica uma dica. Eu acabei de ler essa semana O Monge e o Executivo. Alguém já leu? Não sou de ler. Leiam. Falam que é muito bom esse livro. Você pode chegar à presidência. Olha que maravilha. Mas Desculpa, Eu entendi corta esse agora. negócio.
Não corta. O Cleiton vai cortar todas Eu as sou partes. meio né? ácido, mas eu sei que o Cleiton compartilha comigo. Não, Eu falei com assim, por certeza. que ele tá falando isso? Ele tem que dar aquela... Eu sou ácido. É a minha idade, né? Minha jornada tá chegando ao fim. Então Nossa, eu preciso 40 fazer- 40 anos. Mas se eu chegar a 40 anos desse jeito... Mais fácil a Mas minha eu não jornada falei é só do isso, chegar ao eles fim. não entenderam. A minha... Eles precisam ler mesmo. a minha- Mas, ó, um bom livro. Eu leio o livro todos um bom, os dias. um bom O livro. Dani Ele de posta lê. que lê. Tá não, lá, não, o fotinho Dani do de café. lê. O Dani Tá de no lê. O Instagram, Dani de lê. tá no Instagram, é verdade, meu amigo. O mundo verdade. mudou. É verdade. É Não isso aí. treinou e não postou, não tem resultado. Tá assim agora. Pode crer. Então tem coisa que você não anda fazendo, velho. Sim. É, Você não tem entendeu? postado. Dani, você é muito esperto. É muito bom. Compre esse livro, você vai curtir. Última É fininho. pergunta. Então, dia. Rápido, hein? Bate-bola, jogou. tudo bem. Mentor. Quem foi o mentor de cada um de vocês? Em vendas, o Thiago Reis, gosto muito dos conteúdos dele, da Growth Machine. Em vendas, tá? E vou dar uma menção honrosa pro Ricardo Jordão. Meu, é muito tapa na cara que ele dá. Bem bacana. Agora, como empresário, além de eu mesmo, vou dar essa menção honrosa a mim. Eu acho que você hoje em dia aprende com muita gente. Mas eu gosto bastante, hoje em dia, da galera do G4. Legal. G4 Educação. Legal. São referências, assim, que eu sempre tô de olho pra ver movimentos, etc. Legal. E engraçado que não é do nosso mercado, né? Não é porque eu atuo nesse mercado que minha referência tem que ser desse Com mercado. certeza. É isso. Boa. Bom, eu acho que na minha jornada eu tive vários mentores, assim. O Rafa foi um mentor pra mim. O Diego, que é um primeiro cliente meu, que é meu amigo, foi um mentor pra mim. Eu acho que mentor são aquelas pessoas que em algum momento determinado da sua vida te ensinaram sem saber que estavam te ensinando, aquilo que você falou. Perfeito. Então eu tive vários mentores na minha jornada. Minha mãe é uma mentora pra mim, da vida. O Júlio é um mentor pra mim. Meus colaboradores são mentores pra mim. Então talvez eu não dedicaria Você tá essa fazendo a minha resposta ficar horrível. Sua resposta ficou ruim, baseada na minha, porque ficou muito pica mesmo. Ficou muito Ah, bom. Você tentou sintetizar. Eu tentei sintetizar. E aí o Então, cara veio... Eu acho que é isso. Eu acho que Mas faz sentido. cada fase da nossa vida e cada momento que a gente tá vivendo, a gente vai ter mentores. E eles vão se acumulando ao decorrer do tempo na sua vida e você vai pegando um pouquinho de cada ali e vai construindo o seu eu. Perfeito. Então, nem tenho, na real. Esqueci o nome da galera lá. Krishna. Então, a espiritualidade é quem me guia desde sempre mesmo. Muito bem. Mas porque tudo tá nela, não tem nada fora dela. Perfeito. Então eu busco sempre conectar isso. Não consigo, muitas vezes, é muito difícil. Porque a vida engole, a vida material te engole, te cobre de uma maneira, por mais consciência que a gente tenha, a vida material encobre assim a gente. Mas os lapsos de consciência durante a nossa jornada é o que nos faz conseguir enxergar a cabeça fora da fumaça. E essa cabeça fora da fumaça não teve ninguém? Agora tem uma pessoa que eu me orgulho muito de ter partilhado minha vida profissional com ela, que é minha mãe. A bicha é braba mesmo. Ela é uma moça nova, na verdade. Ela me teve muito cedo, então participei de muitas fases dela empreendedora. Minha mãe é uma empreendedora nata. Sim. Trabalhadora, é a do fazer. Não tem instrução formal, Mas vai lá e faz. mas tem instrução da vida. Perfeito. Tempo ruim o E tempo tem, todo. e tem uma coisa que ela fez, assim, de uma forma linda, que sou eu. Assim, Ele tá vindo bem, né? incrível tava como legal, ela tava legal. caprichou. Tava legal. E depois deu uns tiros certos aí também. Gleice, eu Mas quero refazer minha A resposta. minha mãe é sapeca mesmo, ela trabalha muito bem. Ela aprendeu isso com o pai dela e passou isso pra gente. É bem anormal essa galera dessa idade estar nesse lugar que eles estão. Isso é fora da curva. É verdade. Galera tá aí dançando TikTok. É verdade. Falando. Total. Não quer se comprometer, não Não quer tem fazer o negócio responsa. acontecer. É isso, verdade. Então você tem uma lacuna gigante. A galera tá sentada no videogame, falando todes, pintando o cabelo de verde e sem responsa alguma com 35 E se anos. tiver que entregar alguma coisa e for muito difícil, não quer entregar. Não quer quer entregar. fazer. Não. Então, assim, né, pra quem tá assistindo agora e for essa galera, tiver essa idade, manda uma mensagem pra gente.
Que a gente vai colocar vocês aqui na empresa. Não. Ah, Mas não tá. for. Não, se não for quem essa tem cabelo galera. verde fala Toad, sai do vídeo agora. Pelo Não. amor de Deus. Nós vamos Essa ser pessoa nem vai cancelados. assistir esse Não, vídeo. a essa é pessoa a- que tiver essa idade, não tiver no ritmo da galerinha aí e realmente se comprometer com os negócios, querem fazer o Pô, negócio acontecer, por vem aqui favor, trabalhar com a gente. Por favor, nós temos casos lá na empresas, na empresa. Nas duas. Nas duas, inclusive, de pessoas que, assim, acompanhavam a gente, gostavam e mandaram mensagem pedindo oportunidade Legal. pra fazer parte desse É isso movimento. aí, é Então, isso aí. por favor, mande mensagem que vai Que a ser... gente precisa Isso é mesmo. bem legal isso na é legal. NDD mesmo. A galera, até eles têm esse senso de comunidade lá, muito Total. forte. Não, muito legal. Eu fico impressionado. Eu fico, tinha que mandar currículo, a galera quer agora, né? Que bom, né? Tudo doido. Só queria fechar minha resposta. Não, você vai E- ter um não, momento quero pra falar falar. da sua resposta. Eu acho que, assim, durante a sua jornada, você tem vários mentores, como eles disseram. Mas eu acho que hoje em dia eu me vejo muito assim, o Dani me mentorando e eu mentorando o Dani. E eu acho que quando você tem uma relação de sociedade, e às vezes até o Juan, que são... Os sócios acabam se tornando mentores, né? Até a tua própria família, como a gente falou aqui da nossa mãe. Mas eu acho que hoje eu daria um bônus, assim, também, uma menção honrosa pro Dani, por ser meu mentor. Ele aqui paga o almoço. Ele quer que eu pague o almoço dele. Eu quero. Boa. E galera, pra gente encerrar aqui, normalmente eu leio, né, essa parte, mas acho que eu vou deixar mais com vocês, que é a mensagem que vocês gostariam de deixar pro público. Bom, Eu já falei isso primeiro. eu vou começar aqui. Tem uma frase tatuada na minha coxa que é tempo ruim o tempo todo. E eu acho que minha vida inteira foi assim, minha mãe me ensinou a ser assim, eu trabalho muito e sou muito ambicioso justamente porque eu sei o que é viver passando vontade, sentir vontade de fazer as coisas e ter as coisas e não ter dinheiro, condição para fazer aquilo e entender que eu era a única pessoa que conseguiria mudar esse meu destino. Então, se eu pudesse dar um recado para qualquer pessoa, para todo mundo ouvir, faça por você aquilo que ninguém mais vai fazer. Não fica de mimimi, não fica achando problema, desculpa. A gente tem clareza, todo mundo tem clareza que nem todo mundo nasceu com as mesmas condições, que alguns nasceram pra trás, com menos pontos, com menos vantagens, com mais dinheiro, peso, com menos, mas não deixe que isso te atrapalhe. Perfeito. Né? Eu tinha amigos da época de escola que tinham 20 bonés, marcas de roupa, chegavam de carro na escola, tinham os melhores materiais, jogavam bola em clubes caros e eu não era assim, eu tinha uma calça jeans que quando fazia frio eu ia de bermuda pra escola e falava que era porque eu não sentia frio na canela, mas era porque eu não tinha calça. Eu nunca tive boné de marca, nunca tive roupas de marca e hoje eu estou melhor do que 99% deles, mas porque eu fiz a minha sorte, sabe? Então, Não trabalhe espera, né, mais e fale menos, sabe? Não coloque apoio nas coisas. Faz acontecer, porque se você quiser de verdade mesmo, Você dá vai fazer. certo. Parabéns. Legal. Você quer fechar? Eu vou ser mais prático, na real. Porque eu acho que essa galera que pode consumir esse conteúdo precisa de umas coisas práticas. Eu li uma parada hoje sobre... Hoje não, já faz um tempo. E aí eu revisitei hoje, porque eu sabia que eu ia vir aqui. Eu falei, eu vou deixar esse insight para esse povo aí. A gente vive hoje uma transformação no mundo baseado na tecnologia. E aí muito advento da inteligência artificial. Mas a gente está falando de algo realmente revolucionário, tipo invenção da roda. Se a gente não causar uma guerra e morrer todo mundo antes, a gente está presenciando uma transformação no jeito que a sociedade consome, se relaciona, se comunica, tudo, absolutamente tudo que a gente vive será transformado daqui para frente cada vez mais rápido. O que isso significa? Isso significa que você ou é o caça ou é o caçador. Simples assim. Então Que é o que você tá falando. Vou dar uma chave importante, que é o seguinte: o primeiro trabalho, a primeira operação que será absorvida por esse novo advento serão as operações intelectuais e não criativas e inspiracionais. A primeira. Então, coisas que exigem um intelecto analítico, observador e tudo mais serão sugadas por esse buraco negro. E a segunda, mas logo ali,
será as operacionais, as laborais mesmo. Robôs, robótica. Não vai ter mais piloto de avião, galera. Não vai ter mais piloto de avião. Esse cara vai acabar. É que ele não precisa, né? Ele não bate em ninguém lá em cima. É. Não precisa parar no farol. Isso falando de, né? Então, o que sobra para os seres humanos? Sobra entender. Sobra a intuição, galera. Sobra a intuição. A criação. O desenvolvimento. A máquina não tem isso. E sobra, ou é um grande campo, de como que você se relaciona com essa coisa toda. Então, quem souber como se relacionar com isso, como fazer isso funcionar... Com a inteligência artificial. Com a tecnologia da inteligência artificial, quem se conectar com isso, estudar sobre isso, entender para que serve, onde está, como funciona... Vai estar na frente. Vai estar ao lado. Perfeito, Abraão. Porque à frente é bem complicado, porque se trouxemos... À frente das pessoas. Ah, sim. Já estão... anos-luz, né? Então, a chave é justamente essa. Olhem para isso, porque isso é um fato. Vai acontecer. Eu mando várias coisas para os meninos aqui. Legal, a gente legal. conversa um monte sobre isso. É o meu novo business. No sentido de qual? Eu tô tentando um monte de coisa. Hoje eu encerrei uma e comecei outra já. Isso. É a questão ainda de não dar os nãos. Sim. E eu tô tentando, mas eu tenho certeza, aquela mesma intuição que eu tinha lá atrás, ela hoje flameja em Muito meu legal, peito muito novamente. O que eu vou fazer com isso, eu ainda não faço muita ideia. Mas eu estou absorvendo o que o universo está me trazendo. Exatamente, tô olhando para isso porque é muito importante. Então, galera, se liguem nesse rolê. Inteligência artificial. Isso é o ponto. Boa. Boa. Eu queria fechar para fazer um elo entre o que os dois falaram, que o Rafa tá indo numa pegada muito inteligência artificial e eu concordo com tudo que ele traz, e o Dani falou sobre você fazer. Mas nós estamos aqui em irmãos, né? Então, no final das contas, existe uma relação interpessoal. Você nos convidou porque você gostou da gente, né? Eventualmente, tem uma troca comercial, em algum momento pode existir, mas no final das contas existe uma relação, e eu acho que independente de máquinas, independente de você mesmo na tua jornada, sempre vão existir relações, e não adianta, você pode ser o cara com a melhor inteligência artificial, você pode ser o cara que mais bota a mão na massa, se você não olhar para o lado e saber que existem relações, e que essas relações, para fazer as tuas empresas crescer, para você conseguir clientes, para que as pessoas acreditem em você, e para que você bote todo esse teu jogo, né, todo o teu plano de negócios em prática, pessoas é um fator extremamente importante. E aí vai ter guerra. Se não tiver as relações, vai ter guerra. Exatamente. Só conheça mais sobre pessoas, né? Então, assim, Perfeito. olhe mais pro lado e veja se ali... Veja as não oportunidades do lado, né, Exato. meu? Cara, será que a pessoa que tá do meu lado é um potencial Pois é, cliente, pois é um é. potencial sócio Pois ou um potencial colaborador? Ou um potencial concorrente. Eu vejo muitas vezes Né? as Pois pessoas, né, com essa, não, vou fazer e tal, começa a se tornar uma pessoa extremamente E egocentrista. fica dentro da bolha. E aí cria uma bolha, ou aquela pessoa que ela tá dentro do quartinho dela e que quando ela vai vender o projeto pra alguém extremamente foda, é uma pessoa que não sabe se comunicar, uma pessoa sabe, meio geek ali, aquela pessoa meio... Cara, no final das contas, né, nós só vamos morrer porque as pessoas matam pessoas, né, e a gente tem um ciclo de vida ali que tem um fim, né, um prazo de validade. Mas como o Rafa falou, né, então a gente vai se matar. Mas no final das contas acaba sendo relação, pô, a gente vê até trazendo um pouco de política, né? O Ocidente brigando com o Oriente, no final das contas sempre vai ser pessoas e relações. Verdade. Então assim, olhe pra isso e saiba lidar com isso. Como eu falei, eu tenho uma habilidade de vendas, né, dentre as que a gente falou aqui, só que no final das contas pra você vender, você tem que ter essa relação. Porque máquina entre máquina ainda não vende, né? Eu não posso estar errado, mas eu acredito que máquina entre máquina não tem uma ação de eu quero vender. Agora, pra eu me relacionar intuitivamente não, ativamente com um determinado objetivo, eu tenho que sim entender sobre pessoas, seja para contratar ela, seja para fazer um negócio, ou para eu até às vezes convencer o cara de acreditar no meu projeto e se tornar o meu sócio. Perfeito. Então entenda sobre pessoas. Isso aqui é uma rede de relacionamentos. É isso aí. Chegamos ao fim? Show. Chega. Acredito que sim, Gostaram? você que manda. Sim, Muito obrigada bom, pela participação sensacional. de todo mundo. Muito bom. Galera, sempre uma honra trabalhar aqui junto com vocês, incentivar cada vez mais o empreendedorismo no nosso país. E aqui, olha só quantos empreendedores, né? A gente está trazendo cada vez mais com essas pessoas incríveis que trouxeram ideias geniais aqui pra gente.
aprenderam, erraram, tropeçaram, estão desenvolvendo, estão sofrendo, estão rindo todos os dias. E é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui de final de podcast Empreendedorismo na Prática da Fábrica de CEOs. A gente se vê no nosso próximo conteúdo. Um beijo, tchau!